Papo Eleitoral, Candidaturas Legislativas. Esse projeto teve a manifestação de interesse de 12 candidaturas e aqui comigo, Álvaro Beal. Álvaro Beal, uma satisfação recebê-lo aqui, Álvaro. Muito obrigado pela confiança e pela presença. Imagine, eu que agradeço a oportunidade, justamente nesse período, de poder conversar um pouco, expor opiniões, ideias e fazer uma entrevista maravilhosa que vai ser com você, com total certeza. Beleza, olha pessoal, eu gosto de candidato otimista. Álvaro, como a gente tem outros candidatos e candidatas, estou pedindo para cada um se apresentar resumidamente aí, só para a galera conhecer um pouco de vocês e olhando para a câmera de preferência. Eu sou o Álvaro Beal, né? Vim morar em Guaratuba há 10 anos, como servidor público do município, sempre atuando no ramo da fiscalização para a prefeitura. Em determinados momentos na fiscalização do urbanismo, na fiscalização das finanças, né? E atualmente na fiscalização do meio ambiente. Justamente para conhecer vários parâmetros da cidade e ver como que pode ser melhorado futuramente cada setor do nosso município, né? Conhecer a dinâmica de funcionamento de alguns setores, tanto na questão tributária, na questão ambiental, na questão urbanística, também com viés para a educação, meio ambiente, etc. Então, dentro da prefeitura, eu aproveitei para conhecer vários ramos, vários segmentos. E atuando aqui no município há 10 anos. Aqui casei, constituí família, construí minha casa e aqui resido. Sou hoje guaratubano, tomei água da Santa, então já era. Pessoal, eu já prevejo uma entrevista maravilhosa, porque a gente pede uma apresentação, ele já vai para segmentos de projetos. Mas Álvaro, calma, como todo mundo, a gente vai seguir um roteirinho, que são algumas perguntas específicas da atuação do vereador. E vamos ter o papo livre lá também para falar. E esse roteiro não necessariamente vai ser seguido. A gente já tem uma experiência e viu que não deu muito certo. Vamos começar com as perguntas então? Sim, senhor, à disposição. Beleza. Vamos lá. Primeira pergunta. A classe política está cada vez mais desacreditada e a população parece cada vez mais exigente. Qual é a sua motivação para ingressar nesse cenário político tão complicado? Certo. A motivação é sempre querer mudar a coisa, né? Morando em Guaratuba nesses 10 anos, eu posso afirmar que eu, como cidadão, nunca vi um vereador atuante da forma que eu pretendo atuar. Que é literalmente de cobrar, de ir atrás, de buscar. A classe política está desacreditada aqui, principalmente em Guaratuba, né? Saindo do cenário nacional, mas principalmente na nossa cidade, porque existe um acordo, existe uma benevolência por parte do Executivo em favorecer membros da Câmara de Vereadores para que façam apenas o que é de solicitação do Executivo, né? E isso precisa ser mudado. A população está cansada desse tipo de acordo, de conchavo, de parcerias entre os poderes muito amistosos. Então vamos entrar, a intenção é entrar lá para mudar um pouco isso, para exigir de um Executivo que faça o que é devido a ele, que cumpra com o seu papel de atender a população, de prestar serviços com qualidade, e é isso que me motiva a querer trabalhar. Era um projeto de longa data, já vinha trabalhando nisso há alguns anos, já me filiei ao partido na eleição anterior, já fui oposição na campanha anterior, justamente para entrar nesse meio e buscar sempre a melhoria no serviço prestado à população, que é principalmente o papel do vereador. Além de legislar, né, fiscalizar o Executivo, a dotação orçamentária, é também exigir a boa prestação de serviço para a população, que é quem sofre. Independente da gestão, a população sempre é quem sofre, é quem está na ponta da flecha. Tá, porque a gente vai conversar bastante sobre isso aí, porque essa parte da exigência da população também me parece um pouco preocupante, sabe, Álvaro? Porque muitas vezes nós vemos cobranças nas redes sociais ali de coisas que não são incumbências necessariamente do vereador e até do próprio prefeito. E isso acaba também gerando essa descrença na política, né? Também por uma certa ignorância ali da população que espera mais do que de fato está ao alcance desses mandatários, né? Correto, exatamente. A população às vezes quer que o vereador resolva todos os problemas. Mas entendo que alguns problemas da esfera da saúde não é necessariamente responsabilidade do Executivo Municipal, depende do Estado. Assim como na educação, né? Às vezes algum repasse, alguma coisa que venha para a área da educação é de responsabilidade do Estado, o município tem que arcar com o seu papel. E o vereador fiscalizado, que é papel do Executivo, da Prefeitura fazer por vocês. Então, o que for independente a outros órgãos, o vereador consegue contato com o deputado estadual do seu partido, que tem aliança política para fomentar esse tipo de coisa lá em cima, e daí sim trazer a melhoria que o município precisa para chegar até o cidadão que está passando ali pelo momento, pela necessidade atual. Então, para a gente resumir, sua motivação seria dar uma representação de mais qualidade para o cidadão de Guaratuba. Isso, exatamente, mais voz à população, né? Para que consigam ter a quem recorrer. Hoje, na cidade, tu recorre a quem se precisar?
né? Ah, enfrentei um problema lá na Secretaria de Saúde. Com quem que eu recorro? Hoje. Não temos representatividade. Nenhum vereador vai correr atrás para você. Né? Você vai ter que pedir, por favor. Eu mesmo já mandei e-mail para todos solicitando apoio, informação, resposta. Nunca tive nada. Sempre foi ignorada. A população parece que está sendo ignorada nessa cidade. Isso tem que acabar e tá na hora. O Álvaro Beal não vai ser. Não, de forma nenhuma. Álvaro Beal por uma Guaratuba mais legal. Quando já se viu. Foi o primeiro candidato que mandou uma rima aqui, pessoal. Isso a gente tem que considerar nos anais das entrevistas aqui. Podemos para a segunda, então? Vá à vontade. Você teve histórico militar? Essa não é a pergunta Não, do roteiro, não. mas aí, rapaz, você tem uma... Não tive. Eu achei que era quase um sargento. É que assim, falou em motivação e me deu tá mais pilhado. vigor. Diz que a água dele é sem gás, pessoal. Sem Imagina gás. se fosse a com. Segunda pergunta. O gasto com diárias é considerado investimento em capacitação para uns e complementação de renda para outros. Qual é a sua opinião sobre o assunto e como pretende fazer uso das diárias? Certo, esse assunto é muito bom. Ainda mais que os nossos gastos de diárias ali no Legislativo tá bem alto, né? Esses dias foi postado um ranking dos que mais gastam. Muito absurdo, muito absurdo. Então, o meu ponto de vista sobre as diárias do Legislativo é o mesmo que eu tenho como servidor do município, né? Então, existem diárias que são pagas com direito ao servidor municipal. Vou me deslocar daqui a Morretes, né, e retornar, sim, eu tenho direito a uma diária, mas nem sempre o que é legal é moral, né? Por vezes eu trabalhei com pessoas aqui na prefeitura, na servidores, que pegavam diária, aí ia para Paranaguá, pegar assinatura de documento e retornar. Ele fez isso no período da manhã, mas cobrou uma diária. É previsão legal para ele cobrar uma diária? A legislação garante isso. Mas é moral fazer isso? É certo fazer isso? Você precisou de fato desse valor para ir lá e voltar? O que desprendeu a mais de despesa para você ir lá e voltar? E a mesma coisa no Legislativo. O vereador tem direito às diárias? Tem. Mas como que vai usar isso? Vai usar o bel prazer como efeito? A questão de cursos, justamente, por que não faz um curso online? Ou se vai capacitar o vereador que está prestando serviço para a população, ele que arque com esse custo. Né? Afinal de contas, a progressão dos servidores públicos municipais é feita com base no que os servidores estudam. A prefeitura não paga uma faculdade para você ganhar mais, para você se qualificar. Né? É o servidor que tem que correr atrás, assim como é o vereador que tem que correr atrás da sua qualificação lá dentro para conseguir desenvolver o melhor trabalho. Ganha muito bem para isso, é só administrar que dá para fazer. Todo mundo sabe que dá. Eu, particularmente, acho que sim, deve haver diárias, mas com uso muito restrito ali, onde seja assim, moralmente aceito usar diária. Pô, desprender em comitiva para Brasília, por exemplo, é uma despesa maior, é uma despesa grande, aí sim uso uma diária. Agora, eu vou para Curitiba numa reunião e volto no mesmo dia, tu não dá conta de pagar um almoço para ti, precisa explorar o povo até no teu almoço? Mas e com relação à capacitação? Porque, assim, ó, a gente tem no Brasil uma legislação que permite uma gama muito ampla da sociedade a concorrer. Então, sim, necessariamente, aqueles com faculdade, com uma alta escolaridade. Vamos pensar ali em alguém com ensino fundamental completo. Temos a complexidade do processo legislativo e nem todo mundo tem essa afinidade com o método online. Você realmente requer uma disciplina maior. Eu particularmente gosto, mas conheço gente que, cara, não tem condições mesmo, capacidade de seguir o online. Eu sofro muito também no online. Então, nesse sentido, para essa capacitação sobre processo legislativo, aquela trâmite de comissões, Álvaro Beal poderia gastar uma diária para fazer um curso de capacitação nesse sentido? Você não acha que é plausível isso? Mas se for uma diária para mim fazer um curso, aonde? Vou ficar um dia inteiro lá ou eu vou de manhã e volto de tarde? Não, porque são cursos geralmente que são 3 dias. Isso, se eu vou lá e vai ter despesa de hospedagem, eu acho que não. Acho que não deve ser gasto diário com isso. Porque eu não vou estar representando o município. Eu acho que diária é quando representante do município. Vou a Curitiba num congresso representando a Câmara de Vereadores, passar uma semana lá em Curitiba representando a Câmara de Vereadores. Ok, estou representando a Câmara. Agora, eu buscar o meu conhecimento e a população pagando... Mesmo que seja para exercer a sua função de vereador? Eu me dispus a exercer essa função. Eu me coloquei em situação de querer exercer isso. Então eu tenho que buscar o meu conhecimento e arcar com as minhas responsabilidades de querer ser melhor. Então se eu quero melhorar para a população, eu tenho que trabalhar para ser melhor. E não esperar que a população me pague para ser melhor para eles. Onde já se viu? Já pago meu salário e não vou pagar meu curso? Você sabe que... Vamos fugir do roteiro, porque é uma desgraça isso aqui. Eu sou péssimo como entrevistador, porque tive a experiência de servidor público também. Rapaz, eu tive tanto problema para receber minha diária de curso de intermediação de mão de obra e curso de seguro-desemprego, que eram necessárias para funções que eu exigia, que eu exercia.
Rapaz do céu, mas eu desisti, cara. Tinha, assim, necessidade de ir lá para ser JUF na época, Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, em que a agência é vinculada. Eu desistia de pegar a diária. Já tinha o carro da agência. Então, portanto, ali eu ia ter que almoçar de qualquer forma e realmente ia nesse teu pensamento de não pegar a diária. Outras pessoas têm um posicionamento diferente, eu acho que a gente tem que respeitar isso, mas nessa eu tô contigo. Acho que primeiro é um crescimento pessoal, segundo, existia um plano de carreira que realmente também contemplava esses cursos, né, no plano de carreira, mas ao mesmo tempo é algo assim que, quando você vê a indústria dos cursos e como o caminho se tornou tão degenerado, que o Álvaro, pessoal, comentou desse ranking. Modéstia à parte, eu conheço quem fez esse levantamento de 2021 a 2023. Curiosamente. E, cara, a gente tem diferenças assim, do primeiro, do topo do ranking, a gente não menciona nomes, tá lá com R$85 mil. Ano, né? Não, durante esses 3 anos aí, de 2021, se o cara gastasse R$85 mil por ano, meu Deus do céu, cara, eu não sei o que a gente teria fazendo aqui sem uma revolução, porque daí seria, pra mim, os R$85 mil já é um abuso, se fosse por ano, cara, meu Deus. E aí o contraste, Álvaro, a vereadora que menos gastou 10 mil. Teve uma vereadora que não gastou nada, mas vamos ponderar ali quem gastou 10 mil. Aí eu pergunto pra você, se nesse mesmo período de 3 anos, ambos com o mesmo cargo, ambos com a mesma atuação, e eu acho que até essa que gastou menos apresentou mais. Cara, o que justifica R$85 mil para R$10 mil? 75 mil de diferença. Desrespeito, só desrespeito com o dinheiro público. Porque a vereadora citada, que não gastou nada, fez os mesmos treinamentos, mesmas viagens e mesmas capacitações? Ela não foi. A que gastou 10 mil fez a mesma viagem? Não fez. Por isso que gastou menos. Mas custa tanto assim essa viagem? Só que aí que é o pior ainda. Tá errado quem tá contratando ela apresentou essa empresa. Mais. Ela, assim, nos momentos de votação, argumentou mais. Sim. Aí que é foi mais participativa, né? Exato. É o respeito ao dinheiro público. Além dela não gastar o dinheiro, porque talvez tenha o mesmo entendimento de que minha capacitação eu que banco, é respeitar o dinheiro da população. Pra que vai gastar tanto dinheiro em diárias? Mas é como tá na pergunta. É uma complementação de renda? Provavelmente. Tem que sustentar os cabos eleitoral, sustentar essa sequência de favores devidos ali atrás. Então você me ajuda agora, eu te ajudo depois, consigo um caixa extra aqui, pago ali, pago aqui. Né? Suposições, né, pessoal? Isso, estamos aqui porque supostamente falando. Uma necessidade de explicar essa diferença de R$75 mil de quem gastou mais e quem gastou menos, e justamente nessa ausência de resultado desses gastos. Não é algo revertido. Não, e aí fica suspeito, no mínimo, pra gente levantar hipóteses aí de como esse dinheiro é gasto, não vai ser nenhuma acusação supostamente direta. É feito de alguma forma, né, pra beneficiar supostamente porque alguém. Pra algum lugar esse dinheiro foi, né? Exato. Foi gasto. Podemos ir pra próxima? Ou tem mais alguma observação de diária? À vontade. Eu gosto de candidato assim que não tem muita papa na língua, pessoal. Porque senão a gente fica naquela coisa meio morta. Né? Não dá. Ser mais. Então vamos para um assunto gostoso também, que é a arrecadação. Considerando que a arrecadação tributária sustenta o poder público, como pretende votar nas matérias envolvendo aumentos de impostos ou criação de taxas? Certíssimo. O município tem uma arrecadação muito alta hoje, né? Tem. Todo mundo consegue os valores, ali estamos beirando os 300 milhões, se não me engano, de repasse vindo para o município. É bastante dinheiro. Então, tudo que foi feito nesses últimos anos ali que a gente tem acompanhado, até mesmo o aumento do IPTU que foi feito lá em 2017, foi feito de forma, ao meu ver, errada. Né? Por que não fez um aumento progressivo, já que estava em desajuste lá a planta genérica de valores? Por que foi feito tudo de uma vez só? Faça progressivo, estava 10 anos atualizado, leva 10 anos para atualizar, não é problema, a população vai conseguir compreender. Né? Você não está lidando com gente ignóbil aqui. Mas por que de sopetão? Para dificultar mais para a população. E por que aprovam? Porque é fácil aprovar. Eu, particularmente, acho que o Estado tem que ser reduzido, a máquina pública tem que ser reduzida ali. Né? Muita secretaria de cabide de emprego que não serve para nada, né? Muitos cargos comissionados sem condição técnica que está ocupando os cargos, que só onera e pesa a folha. Né? Então eu acho que toda e qualquer criação de taxa tem que ser muito bem vista, muito bem analisada. Não vou dizer que vou votar contra, mas tem que ser analisado, tem que ser visto o porquê e se de fato vai ser retornado para a população em benefício para ela. Né? A questão de impostos, o Brasil paga muito imposto de todas as esferas e o município também paga muito, o cidadão do município também paga muito para o município. É possível rever? É possível rever. Vamos entrar com uma proposta, um projeto de lei de alterar o valor do IPTU, de rever as alíquotas do IPTU. Por que não pode ser revisto isso? A máquina
precisa de tudo isso de dinheiro? Se precisasse, cadê o nosso benefício? Cadê o nosso retorno? Cadê as ruas com condição, né? Porque pagam o IPTU de casa e outro não tem asfalto. A pessoa suja o pé para chegar em casa, mas o IPTU tem que estar em dia. Por que tão caro? Por que tão... Se tivesse o retorno, não era nem assunto esse tipo de coisa. Só é assunto porque não tem o retorno devido. Porque não é cobrado, não é exigido, não é fiscalizado. E é isso que precisa mudar ali dentro, entendeu? Verificar o que é taxa, o que é imposto, vai ser benéfico para quem, por que vai ser benéfico e como vamos trabalhar nesse sentido para que a população, que está sempre na ponta da lança, seja beneficiada pelo serviço prestado pelo administrativo, do executivo e do legislativo em parceria ali. Aqui eu preciso fazer uma pequena correção ao candidato. A alteração da planta genérica de valores ocorreu em 2016. E isso eu te falo com uma grande propriedade. Mas foi aplicado em 17, né? Não foi na virada? 2016 mesmo. Porque assim, eu fui lotado na Secretaria de Arrecadação. Entrei em julho de 2016. E em dezembro, porque aí eu atendi muitos cidadãos que, cara, ficaram focados, porque assim... Eu vi isso aí, Álvaro, de verdade. Era um extrato de IPTU com a dívida que anualmente o sujeito pagava R$600 por ano. Por ano. Isso foi para mais de 3 mil, cara. Isso foi assim, o que você falou do gradativo. Porque o que essa planta alterou? O valor venal do imóvel para fins de arrecadação, para fins de tributação. Isso. Então... De fato, quando eu entro em julho, tinha imóveis ali que estavam no sistema da prefeitura como valendo 10 mil. E a gente tinha a questão do ITBI, né, que é aquele imposto de transmissão de bens intervivos, que estava considerando o valor da escritura, que era de 120 mil, do valor real ali de compra e venda. Mas, cara, numa porrada só, isso daí foi um erro brutal. Brutal. Foi um erro brutal. E pegou a galera nesse sentido, porque aí você não teve a alteração da alíquota. Então, se a gente falar, aumentou o imposto, aumentou porque você pagou mais, mas não a alíquota, né? Aquele percentual que vai em cima. Agora, uma coisa que me chamou bastante a atenção, e a correção, assim, no sentido amistoso também, né? Porque, de fato, você sente para quem vai pagar em 2017. Isso. Mas é algo que ocorreu em 2016, porque a gente já sentiu a pancada. Eu estava no urbanismo, né? Porque apareceu muita revisão de IPTU para fazer, que a gente tinha que ir imóvel por imóvel, medindo casa, tamanho, preencher o boletim de cadastro imobiliário de um por um, ver as condições do imóvel. Foi moroso, trabalhoso E o mais legal, então, porque eu tenho o emissor de guia que viu isso no papel, e você, então, enquanto fiscal ali do urbanismo, você fez essa questão da revisão. De fato, foi uma bagunça. O critério com que esses imóveis falavam de drones, de uma empresa terceirizada, contratada, algo assim, muito superficial. E analisando ali a estrutura, essa subdivisão dos terrenos ali, da planta, né? Das plantas, tipo um valor de mercado, mas para imóvel que você não pode construir. Exatamente. O que a gente pegava, cara, o desespero de gente que herdou o imóvel. O cara chegava lá, falando, mas lá eu não posso construir, lá é a área de proteção, lá não me dão licença. E aí tinha que explicar pro cara que essas leis ambientais, esse rigor veio mais da década de 90 e que isso era como se o vô dele, ou o pai dele, tivesse investido numa empresa que quebrou, cara. E pensa no cidadão, cara, escutando esse tipo de coisa. Eu estou sendo cobrado por algo que eu não posso usufruir. Exato. Né? E era uma despesa corrente, né, cara? Exatamente. Fosse 600, mas era 600 por ano. Aí esses 600 ainda passa para 3 mil e o cara não pode usufruir do imóvel dele. Bem complicada essa situação. E o que me chama a atenção na tua resposta, principalmente, é aquilo, se a gente tivesse uma Noruega, que os impostos são altíssimos, mas você tem um retorno em qualidade de educação, em qualidade de segurança. É isso que falta, talvez? Falta, claro que falta. O executivo prestar melhores serviços e o legislativo, no seu papel de fiscal, cobrar que sejam prestados de forma adequada. Porque nada justifica o gasto absurdo que se tem e o trabalho que é desenvolvido, o serviço que é desenvolvido para a população. É muito insuficiente. Né? Desproporcional ao que é cobrado, né? Então, é o que é muito dito aí, quando a gente anda na rua e fala com as pessoas, tá tudo muito bonito na nossa cidade, né? A tinta tá fresca, né? Mas por trás da tinta tá tudo feio, né? Quem trabalha dentro do setor público sabe como é que tá os equipamentos de uso, como é que tá, se tem ou não tem impressora para trabalhar, se tem ou não tem veículo para trabalhar, se consegue um pneu com um carro para trabalhar, sabe? Falta. Você vê o carro bonitinho, lavadinho na foto, mas o dia a dia é muito faltoso. E a população não enxerga esse lado. Não porque não conseguem ver, porque são impedidos literalmente de ver. São cerceados o acesso.
Não vejam, olhem só a fachada pintada, bonita, o que está aqui atrás, não deixa que a gente vê, a gente esconde, fica aí tudo bonitinho. Isso é muito feio, e o vereador tem que ter o acesso e verificar o que está acontecendo lá dentro. Tem, né? E tem. Ele só não vai porque também às vezes não está interessado. Há 10 anos na prefeitura. 2 vezes o chefe executivo esteve no meu setor. Uma vez um, outra vez outro. Então, 2 chefes executivos estiveram lá. Vereador perguntar pra mim como é que tava, nunca, nenhum em 10 anos. Nenhum nunca esteve no setor. Opa, tudo bom? Como é que tá, Álvaro? Como é que tá o trabalho? Como é que tá desenvolvendo o trabalho aí? Tá tudo certo? Tá faltando? Nunca veio. Como é que vai valorizar um servidor a prestar um melhor serviço para a população se nem o fiscal do executivo tá afim de saber como é que isso está rolando? Se tá tendo a condição? Eu acho que mais pra frente a gente vai responder o porquê que não tem visita de vereador. Mas vamos lá. Podemos ir pra frente? A arrecadação tá tranquila. Então, Álvaro Beal pode votar favorável ao aumento de imposto desde que esse imposto seja justificado, tenha uma finalidade e isso seja para o retorno benéfico da população que existe, né? Exatamente. Eu estou fazendo essa observação para vocês aqui, em todas as entrevistas com o Álvaro não seria diferente. Não existe serviços grátis. Não. A saúde, o médico que atende lá, ele está sendo remunerado da mesma forma que a educação que é prestada para os seus filhos é remunerada. Tem toda uma estrutura que gasta muito dinheiro e isso é custeado com impostos. A questão é se a qualidade está de acordo com o valor que está sendo cobrado, né, da população. Mais alguma observação de imposto? Deixamos mais para frente? De imposto, porque a gente vai entender daqui a pouco por que essa turma não vai lá perguntar para nós como é que está o serviço, sabe, Álvaro? Olha lá. E já vamos entender agora. Vem agora, na cola. O poder legislativo costuma ser dividido entre os membros da base e os da oposição. Você considera essa divisão benéfica para os interesses da população? Não. Não considero. E por quê, então? Já que para evitar essas... Exatamente. Atuando como fiscal, né? Quem trabalhou comigo sabe, eu quando estou fiscalizando, eu sou fiscal. Fiscalizo para a prefeitura. Você tem que estar dentro das normas de gênero da prefeitura. Então eu fiscalizo você. É meu amigo, é meu vizinho, é meu irmão, você está errado igual. Cansei de notificar conhecido, amigo, parente, cansei disso. Porque eu estou trabalhando e fazendo o meu papel. Os vereadores deveriam fazer o mesmo. Independente se o prefeito é meu amigo, se o secretário é parente, se tem cargo. Primeiro fiscalize, primeiro ajuste. No profissional, seja íntegro, tenha competência, brio, honra em fazer o teu serviço. Tá? Se a pessoa se ofendeu, é um problema dela que se ofendeu que você foi cobrar, porque ela estava errada. Muita gente fala, por exemplo, Álvaro, você é um fiscal muito grosso. Ok, enquanto trabalho, sou grosso. Mas você estava certo? Não, então pronto. Se eu errei, aponte lá onde que o Álvaro errou sendo fiscal. Quem que eu fiscalizei errado? E a mesma coisa que os vereadores fazem. Vão fiscalizar quem? Os amiguinhos deles? Não vão. Hoje não tem um vereador que fiscalize o amigo, que hoje a maioria é de base. Então, na eleição anterior eu já fui oposição, nessa estou oposição, e ao prefeito que entrar, oposição serei em favor da população. Não adianta eu dizer que você sempre é amigo do prefeito. Claro que não, eu estou lá para fiscalizar o cara. Posso sim conversar com ele, elaborar projetos com ele, posso fazer tudo com a administração, não tem problema nenhum. Mas se precisar fiscalizar, é puxar a orelha, é brigar pelo bem da população. Essa divisão de base e oposição, para vereador, aos meus olhos não cabe. Tive que ouvir um vereador hoje, essa semana aí, dizendo que, entenda, quando você entrar lá, você tem que agraciar muito o chefe do administrativo, senão você tem que passar por uma sabatina para falar com ele. Como é que eu, vereador, vou passar por uma sabatina para conseguir ter acesso ao chefe do executivo? Eu vou bater na porta. Se eu não abrir, eu vou derrubar a porta e vou entrar. Ele tem que me atender, não é opcional. Hoje não, eu tô botando na agenda, amanhã às 9 horas da manhã eu venho aqui falar com o chefe do executivo. Ele vai estar ocupado, então eu venho às 10. Então eu vou ficar aqui na frente esperando ele chegar, vou tomar o café da manhã com ele aqui, dizer bom dia e resolver o problema. É assim que tem que atuar um vereador. E não ficar esperando encontrar com ele no mercado. Se bem que acho que nem vai no mercado aqui na cidade. Encontrar com ele no meio da rua, na festa do divino. Não, o que é isso? Vai lá, busca o cara, resolve o problema lá. É assim que deve funcionar um vereador. Correr atrás da solução para a população. E não ficar guardando uma brecha com o meu amigo. Vergonha na cara, façam o trabalho de vocês. Pessoal, de novo, assim, fazendo eu que tô falando. Um comentário direto para vocês aqui. Pode parecer conversa de candidato, mas eu fui pesquisar um pouco e Álvaro prestou o mesmo concurso que eu, ambos aprovados em 2013. E conversamos com pessoas na vida. A gente tem posicionamentos, mas faz relações ali. E esse cara aqui conseguiu elogio de pessoas
da situação, que apoiam a gestão, e pessoas que são extremamente críticas à gestão e lidam com relacionamentos. Então não é propaganda, cara, mas é no sentido assim, o que ele fala é muito interessante, e aqui eu tento levar para o jornalismo, e pancada a gente toma de qualquer jeito. Se a gente fala de alguma coisa que está equivocada, ou que aparenta estar equivocada, mostra alguma coisa que não agrada, rapaz, você toma bordoada assim, você nem entende. Aí eu pergunto para você, existe uma legislação, você enquanto fiscal, se você não faz cumprir aquela legislação, o nome disso é prevaricação, e nesse sentido aí é necessário ter essa maturidade, né? Pô, mas o Álvaro é meu parça. E é nessa de parça que eu quero provocar um pouco mais. Você está alinhado numa campanha com Maurício Lenci, candidato a prefeito aí, junto com Dona Ivani. E Maurício Lenci ganhou a eleição, portanto teremos, pelo menos nessa dinâmica de campanha, um Álvaro Beal da base. Uhum. E esse Álvaro Beal da base, pelo jeito, não vai ser o Álvaro do Amém, então? Não, de forma nenhuma. Nunca fui do Amém, não é agora que você. Nunca fui. E não vou mudar, não tem como mudar. É desrespeitoso comigo, desrespeitoso com quem vai votar em mim, desrespeitoso com a minha família, se eu deixar de ser como eu sou, sabe? Eu sempre prezo pelo certo, né? E as pessoas ficam muito indignadas comigo, mas é pura verdade. Quem conhece eu no dia a dia, eu repudio coisas que as pessoas falam, mas isso é um absurdo. Sky Gato, por exemplo, em casa. Eu me recuso a ter, as pessoas brincam comigo. Por que você não tem? Porque é errado ter. Não dá pra ter esse tipo de coisa, sabe? Tudo e qualquer brecha, caminho, que não seja o correto, não dá pra ser seguido, não dá pra ser feito, não é da minha índole fazer, eu não faço. Não adianta, não faço. Já sofri muito por isso, minha família sabe o preço que eu pago por ser assim e vou continuar sendo. Não vai mudar nada na minha vida. E é caro, né, cara? Oxi! Caro. Como eu disse, eu e minha psicóloga sabemos o que eu faço. Porque, oxi. Tá, mas aí foi falado com pessoas aí sobre a independência, que eu acho que é muito interessante que as urnas garantem essa independência. Exatamente. Se você tem a aprovação popular, recebeu esse voto de confiança, não vai ser a assessora do prefeito, o gabinete, essa estrutura que eu não sei quem te orientou desse jeito, aí depois em off você vai me passar o nome, porque eu vou avacalhar, porque não existe isso aí. O vereador ele pode ir nos setores, ele na verdade, ele não pode. O acesso, né? Ele deve ir, é uma questão de dever, porque há o dever de fiscalizar. Mas, cara, como que a vereadora que tem um filho na subprefeitura, como cargo comissionado, como o vereador que tem a esposa como cargo comissionado, o irmão, como que esses agentes fiscalizadores, por essência do cargo, vão fiscalizar? Não tem competência para isso. A competência tem obrigação, mas não tem. Porque se tivesse a competência, não tinha nem colocado eles lá, porque se estão lá é por indicação deles. Né? Não, mas porque se tem um cargo comissionado trabalhando na subprefeitura de um bairro, onde a vereadora mora no mesmo bairro e fez sempre a base de votos dela naquele bairro, é por indicação dela aquele cargo. Sim. E daí ela vai fiscalizar como aquele serviço, mas ela indicou o filho lá. Mas outras questões, assim, não necessariamente o parente, não, é de modo geral. Como que ela vai chamar a atenção pro prefeito em relação a outra coisa? Se tem um rabo preso. Se tem o rabo preso. Compreendi. Perfeito. Não pode ter rabo preso. O vereador não pode ter rabo preso. Tanto que quem chega pra mim já pergunta, já teve casos de, me arranja um aterro, me arranja aí um Pix hoje, consegue um Pix pra mim de 25? Pra fazer a mistura? Não dá, cara. Não dá. Não vou te dar nada nesse período eleitoral, esqueça. Se tu tivesse me pedido antes do Álvaro ser vereador, tudo. Né? Mas veio pedir agora, só porque tô em campanha, não vai ter, cara. Não, a dignidade, a verdade não é moeda de troca e não vai ser. A transparência e a verdade para a população não vai ser moeda de troca. O serviço prestado não pode ser consignado a um emprego, a um cargo, a um favor político. Chega disso, Guaratuba está crescendo, o ano vai ser muito grande a expansão daqui para frente, né? E não dá para ficar mais nessas amarras de não poder fiscalizar o executivo, senão vai ser prejudicado os meus pares. Por favor, gente. Pleno 2024, e Guaratuba ainda nesse retrocesso de política do voto do cabresto, de colocar ali, de segura aqui, de não fiscaliza lá, de cuidadinho. Vamos pra frente que se anda a população, por favor. Aí eu vou insistir nisso, porque não é necessariamente um cabresto e um coronelismo. É falta de caráter de muita gente que se elegeu, Álvaro. É muita gente que abre mão dessa independência pra ter um benefício familiar, um benefício próprio ali, algum destaque na Câmara. É aos deles. Ao que parece, a camada política aqui da cidade entra, consegue o cargo para ele.
E beneficiar os deles, aos meus amigos e a minha base. O resto da população, eu faço foto e depois a gente conversa. Então poderemos esperar de Álvaro Beal pelo menos um exemplo prático de que esse toma lá da cá não é necessário. Não é necessário. Não vejo como necessário. Já temos e mais nem um como benéfico. compromisso do candidato em relação a outro assunto. Porque todo mundo está percebendo que essas perguntas são direcionadas para amanhã ou depois. O sujeito, porque ficou uma semana em Paris se capacitando num cursinho de francês. Nossa, com diárias em euro. Nossa. A gente vai cobrar. Rapaz, até eu vou me candidatar nessa aí, porque aí vai estar bom. Vamos lá, quinta pergunta. A liberdade de expressão garante uma espécie de direito à crítica aos cidadãos e aos próprios jornalistas. Como você pretende lidar com eventuais manifestações negativas em relação ao seu futuro mandato? Ok. No princípio da pré-campanha, né, eu já tive alguns problemas de haters nas redes sociais. Eles nunca demonstram uma cara, são sempre fakes, né? Sempre um perfil falso que detona a gente. E é o que eu sempre digo. Eu te ofendi? Eu criei uma rusga com você? Falei algo que te ofendeu? Ótimo, então chama aqui, vamos conversar e vamos se entender. Aponte onde que eu errei. O que eu disse de você foi mentira? Se foi mentira, eu vou lá em público e me retrato. Agora, se não foi? Agora, se eu só falei verdade e você se ofendeu? Então, daí como é que fica a questão da crítica ter sido feita se foi uma verdade? Eu vou dizer para você que vivemos tempos difíceis, meu caro. Mas a mera expressão de uma opinião, por mais fundamentada e verossímil que seja, ela está sendo assim motivo para ser escrachada em praça pública. E te digo mais, muita gente às vezes tem esse discurso do diálogo. Eu sou um vereador do diálogo, eu sou aquele que busca o diálogo e o entendimento. Mas quando é mais pressionado e tem algumas coisas mostradas assim a público, porque eu estou sendo perseguido e tal. Isso é uma situação hipotética, pode acontecer. E é nesse sentido que eu questiono. Você tem um discurso. E isso vai ser cumprido. No sentido de, porque às vezes o mero voto negativo ou positivo em determinada pauta, você vai prejudicar ou beneficiar alguém. Você concorda com isso? Sim, claro, evidente. Tá. Nesse sentido, quem foi prejudicado e vai malhar o Álvaro. No sentido de não ter concordado. Como o Álvaro lida com isso aí? Não, de boa, é um direito do cidadão dar uma malhada. Não, pode, à vontade. Eu sou servidor público, né? Quando me elegi vereador, você era uma pessoa pública. Isso. Né? E a pessoa pública tem que estar preparada para ouvir. Não agrada todo mundo, nunca vai agradar todo mundo. Ainda mais um agente político, né, Álvaro? Ainda mais um agente político. Então, lógico que vai ter gente que vai me abraçar na rua e gente vai me cuspir. Ossos do ofício, estou lá para isso. Como lida com essa situação? Não revidando, não baixando o nível. Você tá bravo, vai ficar bravo, vai gritar. Se eu tiver errado, vou chegar e vou dizer, errei mesmo. O cara lá que gritou comigo estava certo. Mas é que se você não faz coisa errada, é difícil as pessoas te acusarem. Entendeu? Vão ter que inventar alguma coisa, vão ter que distorcer alguma fala para errar, para você sair como errado. Então tem que tomar muito cuidado quando fala de alguém. As coisas que eu falo das pessoas, eu falo porque eu conheci, sei que existe e se precisar a gente prova, tem ali. Agora, contra mim, não sou santo, claro, tem um monte de coisa aí que podem achar para me derrubar, para me ofender. Se acharem, ótimo, se não acharem, tamo eleito. Porque essa é a questão também, eu acho que imaginar que um político que é fruto de uma sociedade que tem seus problemas, suas degenerações, vai ser um santo, meu caro. Não tem como. É a primeira ingenuidade do eleitor. Não seja inocente. A segunda ingenuidade, ao meu ver, nesse sentido, é achar que todo mundo também tem que ser sangue de barata. Eu acho que tudo depende da reação e da crítica que é feita. Mas uma coisa eu te digo com a própria maturidade aqui, e agora pronto, em vez de ser um entrevistador, ele virou um psicólogo aqui. Mas, cara, você concorda comigo que você é um cara novo? Você tá com 30 e poucos? 38, então tá quase 40. Então tamo junto aí, meu caro. Fase, assim, complicada. Na nossa mente aqui, puxa vida, daqui a pouco tô 4.0. Isso é complicado, mas faz parte da vida. Você concorda que esse Álvaro 3.8, ele é um cara mais maduro e talvez assim com mais flexibilidade para lidar com essas questões adversas do que o Piazão de 20? Com total e absoluta certeza. E essa é a magia da vida. Nossa, é muito bom desenvolver e cada vez adquirir mais conhecimento próprio, né? Não adianta a gente ter conhecimento escolástico, de ler, de estudar, de aprender, a gente tem que se conhecer muito. Né? E nos últimos anos o trabalho me forçou a me conhecer muito, porque eu tive situações no meu exercício de não ter sangue de barata,
da pessoa puxar um facão pra mim, eu puxar outro pra ela no meio do mato. E já que tá, vamos, sabe? E aí chega a um extremo que a gente precisa se policiar e começar a aprender. E a mesma coisa as críticas. Hoje em dia eu não vou mais reagir às críticas como eu reagiria há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. A gente aprende a domar os nossos monstros interiores e trabalhar da melhor forma possível para trazer o benefício para todo mundo. Eu uso o termo que eu tô mais domesticado. Aí você falou domar agora, porque é algo nesse sentido, cara. Se você aprende também a filtrar, vai muito de quem tá falando. Exatamente. Vai do que você tá contrariando. Está falando aquilo. Porque você, como fiscal, independente da área, que você citou 3 áreas ali, você estava contrariando o interesse de alguém quando você fazia uma notificação. Diretamente. E isso, assim, não é talvez sim, não. Com certeza absoluta numa notificação. Assim como uma publicação jornalística, se ela agradar todo mundo, não é jornalismo, é um panfleto. Não é imparcial. Você está fazendo publicidade, você está fazendo propaganda. Mas, cara, quando você aprende a entender que, pô, peraí, realmente o cara tá se sentindo prejudicado e tá xingando minha amada mãe, que ele nem conhece, então eu não vou levar isso tão a sério. Exatamente. Porque, cara, o Piazão de 20 anos, o Rodrigo, o Álvaro de 20 anos, ele quer arrancar a cabeça de um cara que xinga a mãe. Mas hoje, com 40, não, eu conheço minha mãe há um tempo, cara. Já conheço minha mãe há 40 anos, eu sei que ela não é isso que ele tá falando, né? Mas é difícil essa parte, né, cara? É difícil. É difícil. E é engraçado que, como a cidade é muito pequena e atuando como fiscal, a gente conhece a pessoa que a gente notifica. A pessoa que a gente faz o auto de infração. E as pessoas sabem que a gente conhece, usam de informações no momento da abordagem para te tirar do sério. Né? Até que te xingam. Daí quando te xingam, ela perde a razão. Mas daí, se você já está prejudicando a pessoa, você vai, agora vou chamar a polícia por desacato. Aí você vai piorar ainda mais a situação. Então, o que o servidor público engole de desacato para não ser agressivo, não está escrito. Porque a gente precisa engolir, porque sabe que a população não tem culpa de estar naquela situação. Ela não queria que o notificado, né? O notificado, não queria que aquilo acontecesse. Mas é bem delicado lidar com isso. E é aquela coisa também, para você notificar alguém, você tem que estar amparado em lei. Alguma conduta ali tem que estar em desacordo com a lei. E chega a ser meio ofensivo, porque você, quando notifica alguém, quando fiscaliza alguém, você literalmente expõe o erro dela. E a pessoa, eu errei ali, ela sempre tá numa... E o erro tá lá, né, cara? Porque pro fiscal da prefeitura perceber que tem um erro ali, é porque o erro tá escancarado. Tá escancarado. E nesse sentido ali, quando o errado percebe que ele não tem argumentos, da falta de argumento vem a agressividade. Isso aí é aquela coisa, né, cara? E não raramente há uma ligação também, né? Que pega o telefone, deixa eu ligar pra fulano. Que beleza. Liga pra quem você quiser. Cansei de falar com gente por tanto telefone. Todos os nomes que você quiser citar aí já falei. Telefone. Mas como a gente não cita nome, a gente vai para a próxima pergunta para evitar qualquer processinho, porque até agora esse espaço, Álvaro, por incrível que pareça, está puro. Vamos continuar assim, então, sem processo. Por favor, Álvaro. Vamos lá, 6ª pergunta, depois a gente vai pro papo livre, pessoal. Embora a gente já conversa bastante durante o roteiro, porque eu sou um entrevistador fracassado. Vamos lá. Considerando a atual legislatura, na sua opinião, quais foram os pontos mais críticos e quais foram os aspectos mais positivos na atuação dos vereadores e vereadoras que estão nos representando? Não dá. Não é difícil? Uma pergunta muito difícil essa. É complicada também. Essa tá bem difícil formular uma resposta, tá? Porque assim, a representatividade tá muito fraca. A desejar. Tá muito a desejar, tá muito aquém. Existem hoje oposição na Câmara de Vereadores, existem, né? São 2 pessoas que trabalham, que estão lá, que votam, né, com um juízo, votam com pensamento na população e não só ao mando do Executivo. Mas ainda assim é aquém. Não só porque são poucos, né, mas acabam se tornando inexpressivos, né? Não conseguem o apoio da população em geral para comparecer numa sessão e fazer pressão para os outros, não conseguem que a população venha com eles para... Eu entendo isso, mas dizer que a legislatura atual é boa é impossível, não dá para dizer. Cara, não dá para dizer. Agora, para citar pontos positivos da legislatura atual... Complicou a vida, né? Tem que revisar os 3 anos e meio até agora com muito carinho, porque é bem difícil. Eu sei, tem bastante cidadão horário na cidade, isso tem... E atualizaram os nomes de rua. Acho que 2 atualizaram, E teve aquele negócio de dar as medalhinhas de honra ao mérito por 252 anos, né? Aquilo era meio executivo também, tinha um troca-troca.
é o que deu para fazer. Não tem muito o que... Vai exaltar o que do Legislativo Municipal? Pessoal, com o histórico de publicações que temos aqui, eu não consigo tirar a razão do candidato nessa incapacidade, né? Você é um incapaz, Álvaro, de achar algo positivo, e aí eu tenho que me juntar a você, porque eu também não tenho essa capacidade. Algumas pessoas, por exemplo, comentaram a importância das emendas impositivas, que seria uma forma do vereador destinar algo para a sociedade. É 1,2, eu acho, né? O percentual, para mim, é insignificante pelo seguinte sentido, Álvaro. Essas verbas impositivas, elas advêm dos impostos também. Então já era recursos livres para votar, que se eles não utilizam, voltam como recursos livres que o executivo executa. Mas até isso, como é gasto? Como eles impõem? Muita coisa foi para partinho, né? Para partinho. E o resto? Não, só. Não, aí teve destinações assim para instituições do terceiro setor, que foi positiva. Agora, o executivo não teria capacidade de fazer isso. Eu lembro de um alarde. É que se o executivo faz, sobra o quê para a legislatura fazer? É isso. Eu lembro de um alarde muito grande, com direito àquela publicidade maravilhosa da prefeitura em relação... Muito bem remunerado? Muito gasto nisso daí, mas em relação a uma verba de uns 800 mil que foi destinada ao pronto-socorro, para o raio-x digital, comprar uma ambulância e tal. Cara, 600 mil que destinaram e fizeram todo o alarde, não pagaria a despesa de diárias da Câmara Municipal naquele ano. Você vê. Sério, o que foi destinado ali, que deu todo o alarde para a saúde, não pagaria o deslocamento dos vereadores. E isso que eu não estou incluindo as inscrições nos cursos e tal, é simplesmente as diárias da Câmara Municipal. Cara, quando a gente pensa nesse lado, assim, dessa consciência da população, será que ela entende isso? Ela consegue vincular que o gasto com diária não é só decadente para a representação da Câmara, mas principalmente para o investimento em serviços tão essenciais? Sim, é danoso para a população, e a população não consegue ver isso. Porque, como eu disse, e você também citou, é muito bem camuflado, é muito bem divulgado algumas coisas, né? Então, o executivo paga-se muito para exaltar pequenos feitos, e as coisas que acontecem por trás às vezes dificultam o acesso, impedem o acesso da população para ter esse recurso, que precisa de alguém que vá lá e busque por vocês, que traga isso à tona. Como eu disse, a falta da representatividade, infelizmente, os dois que estão de oposição declarada hoje, eles são poucos para fazer o barulho que precisa para a população enxergar. Por mais que votem contra, que se oponham, que debatam, que chamem, ainda é pouco para o tamanho da afronta que é feita no serviço público, com dinheiro público lá dentro, né? Tanto o legislativo quanto o executivo. E precisa de alguém lá que faça, que grite, que chame, que pegue pelo braço as pessoas e leve lá, escuta aqui, ó, o cara que você colou adesivo no seu carro tá votando para você pagar mais imposto ano que vem. Esse cara, esse teu amigo aqui tá te prejudicando. Cobre dele para que vote certo, para que pense no coletivo e não nos carguinhos dele, como foi citado anteriormente aqui. Sabe? Tem que mudar isso ali. E não dá mesmo hoje para pontuar pontos positivos da legislatura municipal. É muito difícil. Muito difícil. Eu vou corrigir o candidato mais uma vez. Atualmente, pelo menos, para esse contexto eleitoral, a oposição conta com 4 membros. Para contexto eleitoral. Mas para contexto eleitoral. Que as lideranças consideram, a gente respeita as lideranças, porque são pessoas honestas e distintas. Mas, voltando para a questão ali, independente de 4 ou 2, essa questão da publicidade chama muito a atenção pelo seguinte, é um gasto exorbitante. E quando se vai para a área da saúde, principalmente, você tem ali a ausência de fiscalização, portanto, a dificuldade de considerar ali algo bom, algo ruim, né? Porque você só vai ver a ausência da fiscalização, e ao mesmo tempo você tem uma propaganda enganosa, quando diz que, por exemplo, a saúde de Guaratuba é a melhor do litoral e tal. Cara, quando tem falta de médico num consultório, a ausência de uma fiscalização mais incisiva, embora houve sim ali manifestações por parte de vereadores na Câmara, tá, mas uma coisa muito tímida perto do estrago que isso faz e essa contrariedade com a propaganda. Isso me desacredita. Como é que alguém vai para uma Câmara, para uma sessão da Câmara, cara? Porque assim, você disse da coisa de mobilizar as pessoas para ir numa Câmara, mas para que você vai gastar a tua gasolina, esse tempo de deslocamento, para pressionar algo que primeiro já está definido? Mas se você tem o vereador lá dentro que vai trazer à tona um problema, né, que vai ser votado às escuras, como tentaram fazer uma taxa aí um tempo atrás. Se você tem um vereador que está atento e que traz à tona esse tipo de coisa, a população vai por conta correr atrás e brigar com os deles, com quem eles votaram, né? Porque
bem ou mal, eu eleito vou representar a população de Guaratuba, não os meus eleitores. Fiz os meus votos, não são os meus que eu estou defendendo a todos, ao interesse de todos, né? Não aos meus eleitores. E mesmo deveria ser assim, pelo menos com todos os outros vereadores, defender o bem da população, da comunidade, da sociedade guaratubana, e não apenas o interesse deles. Então, é difícil sim que a população participe, mas dá para fazer. A rede social tá aí, todo mundo que tá trabalhando hoje em campanha tá tendo crescimento nas redes sociais, porque o povo tá querendo saber o que tá falando, o que tá vendo, o que pensa. Então tá ali, você consegue alcançar pessoas de forma muito mais fácil. Agora, você só vê os vereadores que atualmente estão lá legislando em rede social na época de campanha, que começa a postar alguma coisa. Antes disso, nada. Agora começa, a vereadora fez isso, vereador fez aquilo. Mas só agora, nesse ano, tem vereador reclamando de dinheiro que sumiu, que conseguiu dinheiro 2 anos atrás, vai reclamar agora? Tá atrasado o negócio, mas é que não é interessante para a população. Então precisa de alguém que entre lá e que queira fazer a coisa, que queira mostrar o serviço. Ah, mas daí você vai ficar por fora do jogo. O jogo não é assim. Não tem problema nenhum. Eu jogo o meu jogo lá dentro para representar a população. Se o executivo joga de outra forma, se os pares da Câmara de Vereadores vão jogar de outra forma, é problema deles, não meu. Meu compromisso não é com eles, é com a população em primeiro lugar que me colocou lá, que vai me colocar como representante deles. Ademais, cada um que puxa o seu espaço, sua luta, sua bandeira, sua causa. A minha é defender a população e os interesses delas. E é isso ali mesmo. Não, eu achei um negócio que você falou interessante na sua apresentação, cara, quando você cita a família, por exemplo. Vieram falar que na política você tem que engolir muito sapo, porque a questão ali das alianças, do jogo, é jogado de determinada forma e que os sapos fazem parte do cardápio. Aí eu ponderei, pelo menos, e tomei decisões pensando na família, cara. Como que eu olharia, assim, encararia meu pai, minha mãe, essa questão da dignidade. Cara, as pessoas não estão trocando esse tipo de valor por muito pouco, bicho. Então, a troco de nada. Exatamente como eu disse. Porque não é nada também, Álvaro. A gente tá falando de uma cidade que não tem muita questão de emprego e renda. Mas, cara, às vezes um cargo comissionado custa tão caro, no sentido de abrir mão de determinados valores que deveriam ser inegociáveis, cara. Isso. Que Mas eu digo que é troco de nada, entendeu? Porque se a pessoa se sujeita a perder o valor que ela tem como pessoa, a troco de se colocar numa situação dessa, não tô nem falando de remuneração apenas, de se colocar numa situação dessa, porque eu conheci cargos comissionados que tinham que comparecer em churrascos e levar a maionese. Então, além do cara ter a menor renda de quem ia participar do churrasco, ainda tinha que levar comida pro povo comer, porque senão ele perdia o emprego. E o duro que é a administração, por ser uma cidade pequena, cobra que se você não aparece lá, a sua mãe amanhã precisa de uma consulta, vamos dificultar. Seu sobrinho precisa, vai ter que esperar. Essa semana mesmo me relataram aí que tem servidor do município que curtiu uma postagem minha e foi ameaçado. Porque curtiu uma postagem, sabe? Então é muito, assim, degradante. Por isso que eu falo que se vende a troco de nada. Porque se você não tem moral pra falar, mas o que eu faço fora do meu expediente é problema meu. Essa pessoa, ela já não tem mais, sabe, a moral pra cobrar, porque ela já se colocou em situação. Ela já se trocou por nada ali. Tá, eu vou te contar uma história, então. Agora não é nem em defesa de cargo comissionado e dessa podridão toda, mas de estado de necessidade. Na agência, ano 2020, então, portanto, pandemia, aquele caos total. E tinha eleição também, né? E na agência eu tive o privilégio de trabalhar com cargos comissionados que eram pessoas que, cara, trampavam. E aí era aquele horário diferenciado. Eu não sei se setores de fiscalização chegaram a alterar o horário. Mas alternava a escala, né? Porque a pandemia batia 24 horas, a gente alternava essa escala. Tá. Então você não vai entender muito o que eu tô falando da carga horária, porque eles alteraram o horário para as 8 às 14 horas. A gente trabalhava esse período, eu ia para minha casa, eu ia pra praia, não podia, porque tinha interditado, né? Às vezes a gente dava uma volta de bicicleta, um negocinho. Os colegas, servidores comissionados, ou eles iam adesivar, ou eles iam fiscalizar a praia. E, cara... Com caráter de voluntário. Voluntários, não, porque eles queriam muito fazer isso aí, voluntariamente. Voluntariamente. E aí eu pergunto se esse voluntário não se aplica, se ele não cumpre aquela escala voluntária, ele tá fora. Ele tá fora. Aí era um cara, que eu não cito o nome e tal, mas era um contexto de estar com uma menina, ele era pai separado, mas ele tinha guarda da menina, não recebia pensão, e ao mesmo tempo a mãe tava com problemas e o cara recebia 1.800, era um CC4. Cara, eu vi esse cara se transmutar, porque eu tava fazendo meus videozinhos pós-expediente, ninguém era louco pra vir me encher o saco disso aí, mas era opressão no cara comissionado, pro cara tirar. Como é que esse cara, primeiro,
pede as contas se toda a dependência dessa estrutura familiar depende daqueles 1.800. Se submete ao voluntariado, porque era a regra do jogo. Porque ele precisa daqueles 1.800. E aqueles 1.800 era a subsistência da família do cara. Como que a gente vai falar de liberdade de escolha num contexto desse, cara? Ele, antes de entrar como cargo comissionado, ele estava fazendo o quê? Ele fez a campanha, ele trabalhou nessa campanha eleitoral, que aí eu acho legítimo, cara. Vamos dizer assim, vamos pensar no Maurício ali, pra gente tirar qualquer juízo de valor. Maurício é um cara que eu posso ter muitas críticas em relação a ele, mas busco em processo aqui, não acha nada no nome do Maurício. Como parte passiva, ele processou, pelo contrário, alguns mandados de segurança, mas assim, legitimamente um sujeito honesto. Só que aí que tá, Maurício vai contratar gente que apoiou os seus adversários. Então é uma lógica natural você recepcionar aquelas pessoas que tiveram com você na campanha, na batalha aí que vocês estão passando. Sim. E esse cara trabalhou na campanha, Certo. esse cargo comissionado da história. Portanto, assumiu de forma legítima, foi ali, teve acesso a carro, dirigia, tinha ali os seus logins e senhas, suas funções. Só que, cara, chegou naquele período eleitoral, culminou com a fiscalização das praias e o cara foi submetido de uma certa liberdade que usufruía, nunca tinha me falado nada de curtir ou discutir coisas, até porque acho que isso é mais recente também, né, cara? Essa vigilância social nas redes sociais, né? Não é eleitoral de agora. Não, é constante. Isso aí, esse grupo político que atua em Guaratuba, ele atua dessa forma desde que eu me conheço por gente. Na pandemia piorou muito. Qualquer comentário contra era muito, muito criticado e muito perseguido, né? E hoje tá pior a coisa, só tá pior porque estamos em período eletivo, né? E tá muito acirrado hoje. Mas voltando ao raciocínio antes ali de que... do cenário. Porque se ele se colocou em condição antes de prestar um serviço em período de campanha, né? E depois teve uma retribuição em contratar você aqui, claro. Então é uma retribuição, mas você tá me devendo, agora você vai de novo. Então não foi bem retribuição, né? Porque se o candidato eleito colocou você para trabalhar como cargo comissionado, porque você trabalhou para mim, me ajudou na campanha, na correria, na guerra ali, então em gratidão te dou um emprego, mas se você não me ajudar lá agora no extra, você perde o emprego. Então, sabe, é uma situação. É a vulnerabilidade da pessoa de não ter essa condição, porque o município não dá toda a estrutura que precisa para ter uma condição melhor de renda, mas é também da pessoa se colocar naquela situação. Por isso que quando fala assim, você ajuda as pessoas, eu ajudo quem merece ser ajudado, de verdade, né? Porque trabalhando na fiscalização, a gente vê que muitas vezes o pessoal da Secretaria do Bem-Estar chega para ajudar o morador de rua ali, senhor Zé, venha, levanta, vamos tomar um banho, vamos dizer, eu não quero. Então não perca seu tempo se ele não quer ser ajudado. Então a pessoa tem que querer ajuda para você poder ajudar ela. Ficar só distribuindo, coloca a pessoa nessa situação. Porque agora eu te dei, agora você vai ter que fazer para mim. Se você não fizer, eu tiro de você. Cadê você buscar a sua ajuda? Né? Por exemplo, eu conheci muita gente também, cargo comissionado nesses 10 anos, que estavam cargo comissionado a plena ciência de que, a hora que eu falar não, vamos desligar. E não tem problema. Eu já tenho 2, 3 engatilhados atrás. Eu tenho que ter um jeito de me sustentar. Então eu perdi aqui, já tenho lá engatilhado, eu tenho que engatilhar. Né? A pessoa tem que estar preparada para isso. Se não se prepara, se coloca nessa situação, é porque ela quis. Mas é que aí que tá, cara. É porque era a questão da pandemia. Nesse caso específico, nessa minha história, pelo menos ali, nesse caso específico aí, do meu colega que sabe quem é, e um grande abraço. Inclusive, quando fala a questão, porque na pandemia, a pandemia acabou, eu prefiro nem tocar na sua pandemia, porque foi algo que não foi teve atípico, precedente, né, não vai ter outro igual, então o que aconteceu lá não dá pra ser debatido se certo ou errado. Hoje em dia, esquece, passou. Na minha percepção, foi pandemia. Acabou. Você sabe que eu adquiri esse... Pessoal, primeiro assim, estamos falando de pandemia aqui, já vamos para a parte, então, de papo livre, encerramento, que isso aí não tem nada a ver com Câmara. Mas é interessante, Álvaro, na verdade, essa parte do segmento aqui, porque é onde as pessoas vão conhecer os valores de Álvaro Leal também. E falou de pandemia, cara, eu acho que eu fiz críticas tão duras na época, pelo justamente essa falta de precedente, né, cara? Às vezes, se foi errado, se foi acerto, é tão fácil julgar isso hoje, com a coisa terminada, mas ter a responsabilidade de um governador, de um prefeito, de um gestor ali, de um presidente, é complicadíssimo, né, cara? Você tem que fazer algo que nunca foi feito e acertar.
né? É. Porque você não vai ser julgado agora se está acertando ou errado, só vai ser julgado depois. E aí que tá, mesmo você acertando, você vai estar sendo criticado, porque ninguém vai saber se aquilo deu certo mesmo. Exatamente. Né? Então foi um período que eu falo, pô, tudo que teve de opinião, desde governo federal, estadual, municipal, tudo, na minha concepção, gente, foi feito. Tá? Não dá pra ficar dizendo que dava pra fazer melhor, não dá pra saber se ia ser melhor ou pior. É especulativo, né? É tudo. Falar isso hoje é gastar tempo. Sabe? Meu Deus, não dá. Esse tipo de assunto de pandemia, pra mim, já não teve o que fazer mais mesmo. Não. Agora, voltando à condição dos rapazes ali, de precisar de mais condição. A cidade precisa de desenvolvimento para gerar mais emprego. E o que é feito com base nisso? Desde o legislativo até o executivo. Quase nada se vê. Tá, eu trabalhei na Agência do Trabalhador. Trabalhou. Tá. Uma das minhas taras, e aí eu uso esse termo até talvez inapropriado para alguns, então estranho, senhoras, né? eu peço perdão, mas é porque eu tinha uma obsessão na capacitação de jovens. Certo. Isso seria feito por parcerias com o Sistema S, principalmente ali. E outros cursos, cara. Você tem ali muitas plataformas online, a própria escola de governo do sistema federal. Tudo bem, aí são cursos mais direcionados para um futuro vereador, para um gestor público, mas, cara, é conhecimento para jovem e acho que isso é interessante, com certificação e tudo mais. E, cara, é de um engessamento a coisa. Mas assim, é a burocracia. E aí eu quero te provocar. Então, eu vi que você quer falar de geração de emprego, mas eu quero te falar dessa burocracia como fiscal e servidor, que você conhece também, que a coisa não é tão fácil. Não. Como ultrapassar esse obstáculo, cara, dos impedimentos legais para muita coisa? A desburocratização se faz necessária, né? A prefeitura agora, esse ano, está mudando de sistema, um caos. Muito tempo sem emitir nota, muito tempo sem tirar certidão, muito mal feito, tá voltando pro sistema anterior, tá migrando, tá uma bagunça. E quando mudou também foi uma bagunça, né? Então, e agora não existe mais o processo físico, é tudo online, né? Mas nós estamos vendo uma cidade pequena, com muitos idosos e com poucas pessoas com acesso a um computador ou a um smartphone com qualidade suficiente para fazer scanner de imagem, anexar imagem. E se a pessoa chega hoje no balcão da prefeitura e quer abrir o protocolo, a resposta que ela tem é só online. Por que só online? E a pessoa que não sabe escrever vai abrir online como? Mas daí tem que pedir ajuda para um filho, para alguma coisa. Mas você que vai prestar o serviço para ela, abra ali, senta e abra. Eu, como fiscal, cansei de pegar o computador da recepção e abrir protocolo. Faça para a pessoa, não te custa. Tu sabe mexer de trás para frente no sistema? Entra lá e faz. Isso falta. Daí quando fala em capacitação de jovens, que existe todo o fomento ali com o S, né, com o sistema S, sim, mas daí vamos capacitar os jovens para inserir eles em qual mercado de trabalho? Exato. Qual que é a demanda que o município tem no mercado? Sabe? Vamos ter muito pessoal técnico em informática que não tem. Com todo respeito aos estudantes de direito, mas forma-se muito advogado para pouco crime, para pouco caso. Tem muito advogado, né? Aqui no nosso município que tem faculdade, então gera aquele monte de advogado e daí falta demanda, por isso que a maioria vai para fora. O candidato não está insinuando que tem que aumentar o índice criminal para advogados. Não, tô dizendo que tem pouco crime. Que gera muito defensor anualmente e eles acabam indo para fora, acaba tendo mas a migração. Esse raciocínio é maravilhoso, porque assim, mas isso também é a livre capacidade de escolha do cidadão. Porque aí a gente fala de livre iniciativa, um direito constitucional de que desde que você cumpra as exigências de determinada função, você e o meu sonho é ser advogado. Mas, cara, é interessante quando você faz essa provocação, e aí eu peguei muito bem, eu só tive que responder com a questão da criminalidade, porque como gerar, então, essa demanda? Isso. Ali vem a parte de um executivo atuante e querer fazer Guaratuba crescer. Você citou a questão ambiental ali também, porque quando a pessoa para mim pergunta qualquer coisa sobre emprego, eu não tenho como responder sem citar a questão ambiental. Tá, vamos lá. Porque nós temos um município inserido numa APA muito grande, o perímetro urbano é muito pequeno, né, perto do tamanho do município inteiro, com divisa com parques, com unidade de conservação. Então, estamos ali. E não existe impedimento legal para dentro de uma APA não ter algumas coisas. Não. O pessoal acha que APA é proibido. Ao contrário. A APA é justamente onde pode ser gerido algumas coisas, né? Que é diferente de uma APP, que daí sim é restritivo. A área de preservação permanente, pessoal. Isso, e essa galera que começar a usar a sigla aqui vai ter que trazer os dicionários de sigla, tá? Porque essa área ambiental, pessoal, o Álvaro é desse fiscal ambiental ainda? Sim, ainda no ambiental.
pessoal, o que tem de sigla nessa questão ambiental não é brincadeira. Não, mas a APP, então, a área de preservação permanente, que é bagulho louco. Ali que é bagulho, que é a área de restinga, a área de parques, mangues. a área de mangues, essas são áreas de preservação permanente, as APPs. E a APA de Guaratuba, que é a área de preservação ambiental... Proteção ambiental. Isso. Ela tem a sua gestora ali, que é o IAT, e dá para fazer coisa, você pode fazer ali dentro, você pode construir, você consegue licença para construir, você consegue... É só requerer. Tanto que o município, ultimamente, andou requerendo algumas licenças e conseguiu junto ao IAT. Seja para abertura de rua, seja para a implementação de um complexo industrial, de um parque industrial. Solicitando, sai. Até você... Porque mas aí se solicitar, sai. Porque só falta pedir. Porque essa é a parte legal do Papo Livre, pessoal. A gente não precisa mais tanto respeitar assim um candidato. Porque, não, o respeito é absoluto, mas é porque a gente tem uma lei federal, cara. Sim. Depois que o pessoal do IAT me mostrou isso daí, eu entendi como que o bagulho é louco, como é complexo. Porque eu falava na rádio direto, é complicado. Bom, virei o cara do complicado. Uhum. Mas é que se a gente for para um simplismo, é perigoso. Quando a gente aborda essa lei que é de natureza federal, então é uma competência de Congresso, não vai ser o Álvaro enquanto vereador, isso é preciso deixar muito claro, nem o Álvaro, nem os 12 colegas dele. Mas, Álvaro, é uma lei federal que ela traz todo esse complexo de restinga, de mangues e tal, como algo intocável. Uhum. Tá? Ela é de natureza primária. Aí também eu não vou entrar tanto em detalhe dessa lei, porque faz tempo que estudei ela. Mas há a possibilidade de compensação ambiental, para você fazer ali o desmate, portanto, mas compensar de outros. Só que isso encarece de um jeito. Inclusive, até nessa conversa informal com a pessoa responsável do IAT ali, falei, tá, tudo bem, é algo que abre essa possibilidade da questão industrial, de todos os temas que ele falou, que teve um aviso sonoro aqui, né, uma buzina, para uma reflexão. Você, de fato, tem a possibilidade, ele está correto. Só que essa possibilidade nem seja uma compensação ambiental que encarece muito. E isso acaba afastando, de fato, o investidor. Porque se você tem garuva, que há uma possibilidade maior, e aí cabe, talvez, ao gestor entender qual é, porque a gente está falando de Mata Atlântica, Álvaro. Então, a mesma lei federal que está cabendo aqui, cabe lá também. Sim. Por que Garuva está crescendo, Itapoá tem os portos e tudo mais, e aqui há restrições? Primeira pergunta, é uma diferença de Ministério Público Estadual? Qual é esse óbice aí? É uma pergunta pra galera, pelo amor de Deus, não é uma pergunta não posso técnica. Essa? Troca. Se quiser, sim, mas é uma questão de reflexão, porque aí eu acho que o vereador, olha só a competência que eu vou dar para um vereador agora, porque ele não vai resolver isso legalmente. Não, o vereador não tem autonomia para isso. Ele não tem autonomia nem competência e talvez tenha só a capacidade de querer trazer uma solução, e aí que eu acho que é o interessante, de botar esses atores competentes para conversar, cara. Uhum. Porque eu não vejo muito isso, eu entendo que tem que ter a vontade também. E a gente vê resistência no pessoal do IAT, que depois de ser malhado por um executivo em lives, acaba ficando meio assim, poxa, por que eu vou ali, né, cara, sentar para depois de um desaforo desse? Você não acha que esse é o problema, cara, dessa abertura pro diálogo? O executivo municipal fez falas contra o IAT de forma muito ofensiva por incompetência do próprio executivo municipal. O município de Guaratuba hoje não pode emitir licença ambiental para nada. Não pode. Pode apenas entregar parecer ambiental. Por quê? Teve uma resolução do CONAMA que sugeriu que o município não emita porque não tem corpo técnico para isso. CONAMA. O que é CONAMA? Conselho Nacional do Meio Ambiente. Aí. E é verdade, tem que trazer a sigla, né? Pra galera. Não foi o CONAMA, foi o GAEMA, que é da Polícia Civil, do Ministério Público. Do Ministério Público. Foi o GAEMA, não foi o CONAMA. Que emitiu dizendo que a prefeitura não tinha competência técnica para isso. O executivo fez o concurso público e não contemplou as vagas necessárias para conseguir emitir as licenças. E daí o município precisa do IAT, que é o Instituto Água e Terra, que é o gestor da APA, que delibera as licenças ambientais. O município de Guaratuba, tu atravessa o ferro, chegou em Matinhos, a prefeitura de Matinhos consegue emitir, porque tem corpo técnico. Ele fez o concurso da nossa administração e não completou o corpo técnico. Então hoje não tem. Então a prefeitura não consegue emitir licença. Então a diferença começa por ali, do porquê que Itapoá cresce, porquê que Garuva vai e porquê que Guaratuba não. Tipo, a falta de vontade política. O executivo não tem interesse em fazer. A falta de vontade política. A falta de vontade do política. Executivo. Porque se a nossa Guaratuba não cresce e não se desenvolve, eu vou poder continuar dizendo que ainda é o puxadinho do meu quintal. Vou dizer ainda que a cidade é minha
e que é o meu quintal e que eu que mando. Esse é o motivo de barrar, ao meu ponto de vista. Claro, né? claro. Que é o motivo de barrar, de não querer que a cidade cresça. Porque se pedir, dá pra fazer. Apesar do mas o fato é, porque a prova tá ali, se pedir, sai. Outra coisa, teve problema da administração com o IAT? Teve. Vamos lá, abre um protocolo, pede. Fazer um PRAD não é difícil, que é o projeto de recuperação de área degradada, né? Não é difícil, faz. Tem gente na prefeitura competente que faz. Faz, encaminha junto, ó, essa aqui vai ser a área que vai ser preservada, vamos implementar assim. Elabora o projeto e encaminha. 30 dias, nada, cobra. Oficializa, estamos enviando mais uma vez um ofício, dá uma exigida. Não chegou ainda? Mete a máquina e faz. Quer abrir uma rua e não consegue, pediu licença, não veio? Vai lá e abriu a máquina. Ah, o prefeito vai levar multa. O secretário de obras vai levar multa porque fez o serviço. Quantos procuradores do município tem para trabalhar lá para defender essa multa? Que ganham muito bem para isso. Vai lá e trabalha, cara. Traz o bem. Qual juiz vai dizer que não? Essa rua foi aberta para beneficiar 38 famílias que estavam sem condições? Não, de forma nenhuma. Como é que eu vou punir o cara que fez isso? Porque nesse caso não tem sentido. É pro bem coletivo, não tem como. A restrição legal seria uma punição ao bem coletivo, né? Exatamente. Nesse sentido, então, acabaria saindo num entendimento vai acabar que invertendo inverte o papel. a coisa, exatamente. Né? Porque nessa questão ambiental, foi falado por determinado deputado, mais precisamente em 2019, sobre a questão da indústria da invasão. Né? E aí a gente não cita, então, mas é um deputado bastante conhecido, muito bem votado na última eleição, que falou que Guaratuba, inclusive, viraria uma favela justamente por ter essa indústria de invasão. Como fiscal de meio ambiente, por que essa indústria de invasão existe e é propagada? Porque é interessante para atual grupo político que ela exista. É interessante ter as pessoas atreladas à necessidade de uma água, de uma luz, de um gato, de uma promessa de que eu vou abrir. E tivemos um secretário de habitação, né, que era muito íntimo do gestor, do executivo, e que não apresentou nenhum projeto de habitação popular. Mas eu entreguei 1000 matrículas para um projeto do governo do estado. Mas quem entregou as 1000 matrículas? Foi o município? Não, foi o projeto do estado. Você fez casa ou só regularizou as casas que a população construiu? Ou que a população... Você não fez nada. Você não fez nada, não apresentou um projeto. Nós estamos tendo Pontal entregando casas para as pessoas morar, um projeto habitacional, e a nossa cidade não tem nada, só uma pasta de cabide de emprego com 5, 6 servidores que pesa, que onera o município e não desenvolve o projeto. O município tem áreas enormes em loteamentos aqui da cidade que podia muito bem implementar um condomínio habitacional para colocar a população que estão em área de vulnerabilidade social, que estão em área de risco e levar ali, mas não, é mais interessante deixar lá, precisando do favor. Por isso que quando eu citei a situação do Cabresto, né? Porque é a modernidade, antigamente era na chibata, hoje é na necessidade. Você precisa de mim aqui, como seu político, para poder continuar subsistindo. Não vou te dar dignidade, mas eu vou te dar subsistência. É isso que eles pregam, é isso que está acontecendo. Isso precisa mudar. Então, quanto fiscal ambiental, fazer o que para lutar contra a ocupação? Pouco, porque eu chego numa casa que tem um cidadão com 2 filhos pequenos que construiu um barraco numa área onde não podia. Eu vou multar o cara. Aí eu preciso ser específico pelas partes do processo dessa indústria de invasão. Você primeiro tem um desmatamento. Sim. Antes da construção, antes dessa família estar lá com os 2 filhos pequenos e tal. Essa supressão de vegetação, ela é perceptível. Sim. E por que ela não é fiscalizada? Ela é fiscalizada, mas é inconcebível que isso seja maior, não deixam ser maior. Eu sofri, trabalhando como fiscal. O que ser maior? A fiscalização, a efetividade da fiscalização. Eu sofri como fiscal ameaça, tiro. Tanto que o fiscal ambiental hoje, aqui no município... Só vai com polícia. Anda com colete balístico. Sério, cara? Os dois, eu e o outro fiscal que atua no meio ambiente, atua com colete balístico. Tá nesse nível o negócio, bicho? Porque entra onde não pode entrar, porque vai onde não querem que vá. E vai e pega. Então, diversas situações de pegar a gente desmatando, cortando, carregando árvore. A gente descobriu uma área de desmatamento aqui, para extração de madeira nobre, que se você vê as imagens, você fala que é na Amazônia. Os caras estão derrubando, tirando prancha do meio da mata, assim, coisa de 2 km para dentro do mato, e que a área que não é interessante a prefeitura fechar, porque a prefeitura não fecha. Mas daí não era a hora do Ministério Público, que tanto coloca óbices, fazer alguma coisa mais efetiva também? Sempre comunicado a eles. Tem essa comunicado à Força Verde. Então, não é de desconhecimento deles que isso está acontecendo, né? Mas daí, voltando por alguma coisa... Por alguma coisa eles vão fazer, ou eu espero. Mas voltando para o assunto da máfia, das invasões, né? É porque é interessante para a gestão que as invasões aconteçam. Então, eles diminuem o efetivo fiscalizatório
eles restringem o uso de veículos, por exemplo, como acontece hoje, de restringir o uso de veículos da fiscalização, para que deixe invadir. Tá, e até quando você mencionou que até quando essa fiscalização acontece, vocês fazem essa notificação, comunicam órgãos de controle, alguma coisa... A coisa por alguma coisa é ótimo, porque ótimo. A gente não pode nominar o que a gente quer, porque senão entraria possibilidades de prevaricação e uma série de coisas que a gente quer falar de coisa. Vamos voltar ao Mas o bom entendedor está entendendo o supostamente. O supostamente, né? Eles dificultam supostamente que o trabalho seja feito. Tá. Porque eu bati muito na Secretaria de Meio Ambiente. Bateu mesmo. Porque é algo que eu falava de suposta prevaricação. Porque se você tem ali, Álvaro, é uma dinâmica muito simples por parte do Executivo. Você tem uma Secretaria de Meio Ambiente. Para a dinâmica da indústria da invasão, você tem primeiro a supressão da vegetação. Correto. Tá. Suprimiu a vegetação, notificado, tal, beleza, temos atuação, cessou por ali o problema. Por razões que desconhecemos, então, o interesse, né, para darmos a certeza, há uma construção nessa supressão, nessa área cuja vegetação foi suprimida. Essa construção, Álvaro, salvo engano, porque aí você também tem a experiência do urbanismo. Se eu vou fazer uma reforma na minha casa, eu preciso de um alvará. Se eu vou construir, eu preciso de um alvará. E aí, cara, eu tive a oportunidade de conversar na época com um secretário de urbanismo, assim, num evento, inclusive, né, porque eu não tenho proximidade suficiente e nem quero também, mas nada contra a pessoa, mas é que são atuações, pessoal, porque se você tem essas exigências legais que são burocráticas para a população, você vê área com vegetação suprimida irregularmente, você vê uma construção sem alvará, que ao mesmo tempo tem uma fiscalização do setor competente para embargar a construção. Isso, embargar a construção. Tá. E aí na casa você acaba vendo então a área suprimida com uma construção realizada e uma família morando lá justamente por um fruto já de uma negociação imobiliária. Cara, isso tem bastante gente que se beneficia também, né? Tem, muitos por trás. É uma indústria interessante para esse cara que faz a negociação, para esse servidor que não está vendo por alguma razão essa área suprimida ou então essa construção irregular. Isso é bastante complexo, né? Muito complexo, muito profundo e é um assunto que delonga de muito tempo de entendimento e de conversa. Mas eu acho que é interessante a gente trazer isso só no sentido assim, porque às vezes ficam críticas vazias à gestão e não é tão vazio. Não é tão vazio. A gente tem provas muito claras de que acontece algo nesse sentido e que às vezes não é nem por incompetência do servidorismo em prestar o serviço, né? É porque não adianta prestar o serviço. E somos humanos. Né? Não estou dizendo que o servidor falha, mas é que cansa. Né? Por exemplo, eu cansei de cobrar, cansei de fazer, cansei de pedir como fiscal para o município, né? E cansei mesmo, assim, cheguei a um ponto de não adianta, né? A consciência de que não adianta. Porque é um desgaste. Se manter motivado é muito cansativo. E eu sei pelo que passa os servidores, todos os setores, não adianta falar só de fiscalização. Né? A gente vê absurdos acontecendo para amigos da gestão e pessoas que de fato precisam de alguns recursos, de alguns acessos sendo impedidos, né? Pelo mesmo grupo. Então a necessidade de mudança se faz necessária para melhorar tanto o serviço prestado, para terminar algumas máfias, né? Ou supostas máfias que existem, né? Ocupações. Então precisa de alguém que entre lá e que tenha esse entendimento todo dos meios, dos meandros, dos procedimentos, para buscar uma resolução junto com um executivo que traga resultado para a população e que tire um pouco essa fama do nosso município de ser dominada por uns, de ter pessoas supostamente com intenções maléficas para com a cidade. E né? essas previsões maléficas de que Guaratuba vai virar uma favela, né? Porque há como coibir esse tipo de invasão e há principalmente como dar dignidade para essas pessoas que já estão nessa situação. Exatamente. Ali. Então, como fiscal, a gente sempre sugeriu, para o meio ambiente, né? Sempre sugeriu que aonde já está degradado, que o município tem ciência até onde está, até lá urbanize, leve condições de água, luz, puxa extensão de rede, faça asfalto, faça pavimentação. Ali para frente, cerca, fecha, põe placa, proíbe. Porque experiência nós tivemos, que quando nós colocamos placa, teve resultado, deixou de invadir, deixou de progredir a agressão ambiental, né? Então, dá para resolver, só precisa da boa vontade de um executivo que chegue e queira resolver, né? Que vá buscar, mas como eu disse, em 10 anos de servidor como fiscal, 2 vezes vi o chefe executivo e nenhuma vez nenhum vereador foi lá perguntar o que estava acontecendo. Então não tem interesse em resolver, porque eles sabem do problema. Porque essa indústria de invasão parece que muita gente lucra. Sim, inclusive dentro da Câmara também. Sim. Mas aí, nesse sentido, Álvaro, eu quero fazer com que o cidadão pondere
né, essa sua experiência prática, principalmente, que não é alguém, pessoal, que está vindo aqui falar sem conhecimento de causa, sem a vivência. Isso eu acho que é interessante, por isso que a minha insistência nisso aqui, para provar que a coisa é de conhecimento, para provar que tem gente que tenta fazer a diferença e principalmente para provar que há interesses que aí talvez devam ser combatidos de que o certo pelo certo não aconteça. Exatamente. E aí, nesse sentido, se você considera que essa questão, essa falta de fiscalização ou essa fiscalização que não garante efetividade e queira combater isso, acho que nada mais certo também de considerar pessoas que tenham esse preparo, não somente teórico, mas principalmente prático, que já atuam no setor ali, como o vereador vai saber onde ir e vai saber compreender a complexidade do problema. Exatamente. Eu acho que você foi muito feliz, Álvaro, porque eu realmente tenho bronca de candidato que quer vir com conversinha simplista, sabe? Não. De que, não, porque se fazer aqui, porque, nossa, eu tenho muita solução e tal. Cara, se você entender que pro teu projeto de lei passar, ele tem que ter aprovação de maioria. Exatamente. Se for aí num projeto complexo, é maioria... aquela maioria qualificada, que é 2/3. E tem que ter, ainda tem que ter uma boa relação com a presidente para ir para a mesa, para ir para a votação. Exato. Né? Então Já começa aí. Já começa aí. É, então é muita coisa que precisa para um vereador conseguir que um projeto de lei dele seja validado e muito mais para entrar em prática. E é ridículo como não acontece. Quando eu entrei no meio ambiente, por exemplo, né, existe a legislação municipal 1719 que prevê lá alguns itens, e, inclusive trata da captura de cavalo, né, de animais de grande porte, pequeno porte. E nessa lei de 2017, né, dizia que deveria ser estipulado o valor da cobrança diária e atendimento veterinário por decreto. Eu entrei em 2021, 22 no meio ambiente. Ainda não tinha decreto. Não tinha Eles regulamentação estavam cobrando ao bel prazer. Eu cheguei e falei, mas tá errado, tem que ter, não leram a lei? Tem que ter. Porque nem os vereadores que aprovaram a legislação fiscalizam o executivo para que cobre a aplicação da lei que eles elaboraram. Sabe? Então é muito desleixo, muita... E sem tratar do assunto a cavalo, o assunto animal na nossa cidade, né? Que tem veículos doados aí pelo governo federal que estão sendo abandonados e sucateados em parte porque não estão sendo usados, né? O pessoal da proteção animal que recebe castração que não está sendo remunerada para fazer, perdendo contrato com a empresa porque não faz direito à gestão, à administração. Então, é um assunto muito extenso, muitos problemas na cidade que precisa ter conhecimento para mudar. Né? Muitos hoje falam da saúde, muitos hoje falam da questão do asfalto, dos buracos, da zeladoria ali, de forma geral, exatamente, também com roçadas, e a gente teve a satisfação de trazer bastante coisa nesse sentido aí. Então, mas é muito assunto para debater, muito assunto mesmo. E a cidade precisa de alguém que queira mudar tudo isso. Porque não adianta só colocar um vereador, como você disse, né, que vão vir cheio de propostas, cheio de projetos, né, e vai votar tudo que o executivo mandar. Não, isso já tem lá. Eu acho que a parte, assim, com todo respeito à sua capacidade, Álvaro, de verdade mesmo, mas eu vejo você um divisor de águas dentro da Câmara no sentido da qualidade de fiscalizatória. Claro, você vai propor seus projetos de lei e tal, mas eu acho que esse conhecimento prático que você tem pela experiência de dentro dos setores ali transforma você num fiscalizador ideal, praticamente, cara. Exatamente. Não tô pedindo voto, não é isso aí, pessoal, mas assim, tem perfis e perfis. Exatamente. Tem gente que vem com propósito, com projetos e tal, e eu tenho uma tara, já que eu tinha usado aquele termo, uso de novo com a fiscalização. Eu acredito que você vai resolver muito problema da saúde se você fiscalizar os recursos que vêm. Exatamente. Você vê como é gasto, você vê que e não diária... só o recurso, mas também o serviço como é prestado, né? Porque às vezes colocam servidores ou cargos que não são competentes para fazer funções, que não conhecem, e acabam servidores que estão lá dentro, que sabem o procedimento, não tem voz para dizer como melhora, né? E precisa que alguém vá lá e escute eles e fale, ô servidor, como que pode melhorar aqui? O diretor faz assim, mas seria melhor fazer assado. Seu diretor, vamos mudar aqui, vamos fazer assim, vai dar certo, ô chefe executivo, escute aqui o seu servidor, venha conversar uma vez no mês, vem aqui com eles. Isso precisa, alguém que vá lá e que fiscalize se estão trabalhando. Tanto o executivo, quanto o servidor, quanto o prestador de serviço. Tudo precisa ser ajustado e tudo precisa entrar em consonância para andar bem, para a população ter o melhor acesso aos serviços.
e mais dignidade para a nossa população. É porque você falou até no nosso papo que você teve 2 vezes a visita de um chefe de executivo. 2 vezes. 2 vezes. No E setor. nenhum vereador. Nenhum vereador. E se um vereador ele tem a competência para fazer as indicações, inclusive previsto no regimento interno, essas indicações não é somente do material fresado. Pode ser uma indicação no sentido de, olha, estive visitando lá no pronto-socorro. Indico que seja alugado uma impressora para ser colocado no departamento. Constatamos que tem problemas assim, encaminhamos ao executivo. É para isso que serve o vereador, né? E não para tirar foto e dizer amém. Amém. Para ser o puxadinho da prefeitura. Com justiça, a representação negativa lá, né, aos votos do não, mas a questão é que realmente falta essa coisa mais atuante no sentido de fazer essa ponte entre as demandas. Um termo, acho que falta alguma coisa mais agressiva na vereança municipal, nesse sentido de fiscalizar e exigir. E de trazer a transparência, trazer a luz, trazer à tona as informações. Porque muitas coisas que nós, a população, temos de conhecimento de dentro da Câmara de Vereadores, vem por fora. Não vem diretamente por eles. Eles não expressam o que está acontecendo. A transparência dos vereadores está muito pouca. A questão da votação da taxa de movimento do transporte gratuito. Se não fosse explanado por fora, eles não iam se manifestar lá. Né? Alguém conseguiu por fora trazer essa informação que veio à luz, que veio à tona, e daí a gente conseguiu reverter o cenário. Isso aí, então, eu acho que esse tema, até nominar porque é de maneira elogiosa, foi o Dr. Jean Colbert Dias, o próprio candidato da oposição, Maurício Mendes, que até se manifestaram com vídeos e tal, nesse sentido, para até trazer essa informação ao próprio empresariado. Exatamente. Porque muito disso vai do que você falou aí, Álvaro, e aí talvez seja um ponto a ser melhorado pelos vereadores que representam a oposição, que é trazer a explicação de determinados objetos de votação lá, né, de determinadas propostas. Porque muito empresário não sabia. Não sabia, exatamente. Então, a participação da sociedade na construção de leis ali e na aprovação de projetos é fundamental. A transmissão das sessões não é por mero luxo ou capricho ou obrigatoriedade. É para necessidade de participação. Né? Mas se você tem antecipado o que vai rolar, o que está tramitando no legislativo, é muito mais fácil você conseguir a aprovação ou a opinião da população. Agora não. Hoje, vamos tentar entrar em contato com a Câmara de Vereadores e perguntando se tem uma lei tratando de determinado assunto, um projeto de lei lá. Eles não sabem dizer se tem ou não tem. Eu quero ver se tem um projeto de lei que diz que todo poste de iluminação tem que ter uma placa solar em cima para economizar energia para o município. Eles não sabem se tem esse projeto de lei. Não tem um acesso. Talvez até tenha, mas a população não tem um acesso. Mas é que, respeitosamente, eu quero discordar do termo que você utilizou, daquela questão de uma oposição de uma atuação mais agressiva. Isso. Porque a oposição de uns tempos atrás era conhecido como algo raivoso, era aquela coisa do grito, era aquela coisa da ameaça, e era uma coisa muito vazia, porque semana que vem eu vou dizer tal coisa, e ficava aquela coisa do blefe. Isso mesmo. Eu acho que o que você está dizendo aí, e me corrija se eu também estiver errado, é algo que necessita de uma representação mais efetiva, no sentido de uma fiscalização mais coerente, mais em diálogo com onde acontece o problema, que são esses setores aí da prestação de serviço dentro da prefeitura, e principalmente mais transparência. Correto. Alguém que tem essa capacidade de explicar para a população muita coisa que passa lá por siglas, cara. Isso, e que não fique lá, né? Quando o vereador falando, blefando, né? Que depois acaba mostrando o real interesse do porquê que blefou tanto. Né? Então, e que não foi nem cobrado, né? E que ficou desacreditado, né? Tanto que abandonando o barco. Porque isso aí é uma consequência para todo mundo. Lógico, eu, então, como jornalista, você como servidor público ali, se você é um fiscal corrupto, por exemplo, você não tem a moral. Não tem moral nenhuma. Se você chega aqui falando grosso do jeito que você chega, se você tem um histórico de propina, ninguém vai falar, não, que esse Álvaro aí só vai vir nos comentários. Agora, o que eu tenho certeza, e aí não é puxando teu saco, mas pelas fontes de gente muito pró-gestão e de gente oposição mesmo, ferrenha. Que falando, não, o Álvaro, ele tem um jeito mais, e aí como você falou, agressivo, mais grosso, mais aquela coisa assim, do seco, né? Porque ou você tá certo ou você tá errado. Exatamente. A lei diz que você tá errado e o errado tá aqui, eu tenho que notificar, cara. Se eu não notificar, eu sou o bandido. Eu sou o bandido, eu faço errado. Exatamente. Então, é como eu sempre pratico dizer quando estou trabalhando. Mas é complicado fazer essa consciência pro cidadão. É complicadíssimo. Como é que você trabalhando faz isso? É complicadíssimo, é complicadíssimo. E eu sempre falo, se o certo é certo e o errado é errado. Entendeu? Se eu tô certo, eu tô certo. Mas você foi grosso, mal educado, mas eu fui errado? Não, pronto. Mas sua função não é ser grosso, mal educado. Exato, é fiscalizar você. Se eu tive que ser grosso, mal educado, foi porque você se fez
ou de tongo, ou você quis tirar onda com a minha cara, ou você quis me dar algum dinheirinho por fora, e eu não aceitei. Daí tu ficou brabinho, daí eu tive que ser grosso. A gente cansei, se for citar cada caso que a gente pega na rua, eu vou dar livro. Mas e justamente isso, quem me conhece sabe que eu não sou de aceitar nada menos do que o que é certo, né? Muita gente que trabalhou comigo presenciou oferecimento de dinheiro, muita gente tava vendo ameaçinha de que, porque teu nome qual que é? Meu nome é Álvaro Beal, tá aqui no crachá, sempre pra identificar, tá aqui meu nome. Você não sabe quem você tá falando? Não sei mesmo, mas pra mim você tá errado igual. E se você não se identificar, eu chamo por isso pra identificar o senhor. Eu preciso saber. Então, não tenho esse medo, esse receio, sabe? Nunca tive e não é agora que vou passar a ter, tá? E como eu vou ser eleito vereador, se tudo der certo, é esse tipo de gente que a população vai ter representando vocês lá. Alguém que não vai ter medo se vai chamar deputado, se vai chamar suplente de deputado, se vai chamar o prefeito, se vai chamar quem quer que seja. É alguém que vai estar lá representando vocês. E não ter o rabo preso, não ter devendo nada para o executivo. Vai poder fazer o serviço de forma eficiente e eficaz para a população. E é isso que é o mais importante hoje. E a gente vai manter esse discurso numa vitória de Maurício Lenz também. Com total certeza. Mesmo inclusive, sendo um parceiro. Mesmo sendo parceiro. Porque se vai trabalhar certo, vai estar certo. Vai estar apoiado. Se vai trabalhar errado, vai ter que consertar isso aí e vai ouvir. A mesma forma grosseira que fala aqui, falarei com ele, se for preciso. Falarei com quem quer que seja. E eu também não discordo da grosseria, mim, cara. Muito de mim ser assim. Mas eu acho que você é um cara mais... talvez um cara amargo, mas eu não vejo como grosseria. Porque às vezes, Álvaro, quando você diz não para uma pessoa, ou contraria um interesse, ela vai utilizar uma versão de, puxa, estou sendo perseguido, você como fiscal está sendo malvado comigo. Isso. Mas pera, existe uma lei que diz como é que a coisa tem que ser feita? Existe. Essa lei foi cumprida? Então, olha, mais ou menos, porque ali a gente deu um jeitinho, cara, é o jeitinho que é o problema, por isso que é essa notificação, eu nem sei quem você é, e esse é o melhor elogio que você recebe, porque isso prova que você está cumprindo a impessoalidade, que é um princípio do artigo 37. Exatamente. Por isso que quando eu estou trabalhando, eu sou profissional. Independente se quem está do outro lado é meu pai, minha irmã, minha esposa, você está errado, tá errado. Né? E essa impessoalidade é que faz ser um bom fiscal, faz ser um bom vereador, faz ser um bom executivo, chefe do executivo. Isso que precisa. Deixar de fazer para os nossos e começar a fazer para todos igual. Se está errado, tá errado. Se está certo, tá certo. Se vai beneficiar, beneficia a todos. Não beneficia só a mim, só a você, só o amigo, só o coleguinha. É isso que a nossa cidade precisa. Está chegando a hora de mudar. Estamos em 2024, o município está crescendo, a ponte está vindo. Vai precisar de gente lá dentro, de pulso firme, para cobrar que as coisas comecem a acontecer. Porque se ficar esperando a boa vontade do executivo, vocês vão para perdido. Tem que ter alguém para cobrar com vocês. E tem que ser alguém que saiba como cobrar, que saiba fiscalizar, que seja grosso quando precisa. Mas que também convido para tomar uma cerveja, se for o caso, não tem problema nenhum. Estamos aí para tudo. Só não venha com patifaria do meu lado. Porque não deu certo como fiscal, não vai dar como vereador. E tentaram. Tentaram. Nossa senhora, de que jeito. Tá, agora, nesse encerramento, então, tem algum assunto que eu deixei de abordar que você acha significativo e gostaria de comentar alguma coisa? Porque senão eu vou abrir a palavra livre para daí você se despedir do pessoal e pedir o seu voto, mencionando o seu número. Certo, tem. Eu quero falar um assunto que é a questão animal. Eu tentei puxar antes e não consegui desenrolar tanto, beleza. Mas eu preciso falar da causa animal no município. Né? O município hoje está com um castramóvel que veio do governo federal paradinho lá, né? Que não está sendo usado como deveria. Foi usado em uma ação para castração e outras 2 ações de educação ambiental, sem ser o propósito dele. Tem umas parcerias com algumas entidades do município, da ONGs, né? Que fazem a castração. O terceiro setor. E são remuneradas. Né? Tem a empresa privada também, que também tem contrato, que fatalmente não recebe e acaba abandonando o contrato e fica sem as castrações. E é inadmissível que um município como Guaratuba, com a visibilidade que tem, não consiga resolver o problema de cães de rua. Nós temos cães na praia a todo momento, nós temos cães abandonados, nós temos cães sendo atropelados, mordendo pessoas a todo momento, e o município sabe disso, a administração sabe, e não toma nenhuma providência. E precisa ser tomada. Né? Não tem um espaço hoje para um animal ferido de rua para a prefeitura tratar. Não tem. A prefeitura tem 3 médicos veterinários na folha de pagamento. 3. Todos ganham bem. Mas nenhum deles atende animal hoje. Se precisar internar um cãozinho de rua, não tem onde fazer. Vai ter que recorrer ao terceiro setor, a uma empresa, algum amigo, ajuda. Mas por que o município não consegue ter? É uma coisa que lá dentro, como vereador, tem que buscar fazer, tem que resolver. Né? Um projeto de lei, como fizeram também em Pontal, se não me engano, que é o Banco de Ração, para ajudar as protetoras que fazem um trabalho resgatando animal de rua e dando condição para eles. É o tipo de coisa simples que precisa fazer e que ninguém tem olhar para fazer, que ninguém vê fazer, que ninguém vê falar, né?
Doação voluntária, campanha de doação de animal, revisão, não fazem nada, sabe? É uma inércia nesse sentido. Até mesmo os animais que são capturados de grande porte, que a prefeitura capturava, e deixou de capturar os abandonados, ou largados, ou soltos, porque não tem mais equipamento, né? A população não vê mais a carretinha dos cavalos rodando, porque ela não existe mais, está desmanchando no pátio, né? O estábulo onde guardava os cavalos foi eu construí quando entrei no meio ambiente, com os 3 servidores que sabem quem são, que deram uma mão, a gente construiu, que não tinha onde o cavalo ficar, a gente pegava o cavalo e amarrava numa árvore, dentro de um pátio. A gente foi lá, fez um estábulo, cercou, sabe? Muito difícil conseguir qualquer coisa para animal nessa cidade. E por que não dão atenção a isso? Por que não olham para isso? Eu vi manifestações em redes sociais sobre a tal da castração. Aí, o que utilizaram de argumentar? E aí, pelo amor de Deus, você tá aqui em casa, você viu que eu não tenho bicho e tal, então eu não tô falando em causa própria, mas do que li e vi aí alguns depoimentos. De que essa castração no castramóvel, por ser um procedimento cirúrgico, de certa forma ali, e delicado, optou-se por fazer essas parcerias aí com essas ONGs que já têm ali uma estrutura para fazer essas castrações. E mencionaram até a questão de 600 castrações por ano, algum número nesse sentido aí que vem sendo feito. Com relação a essa parte da falta de fiscalização dos cavalos e cães de rua, realmente, de fato, há uma ausência do Estado nisso, do poder público. Total ausência. E aí eu pergunto para você, porque tem pessoas que fazem isso de forma voluntária. Exatamente. Você pensa numa ideia de um canil público, por exemplo, ou algo assim, algo nesse sentido. Ou um incentivo para que essas pessoas ali possam ampliar o seu trabalho, estruturar o seu trabalho? Não, eu penso em um espaço administrado pelo poder público. Mas talvez contando com o apoio desses voluntários, dessas pessoas do terceiro setor? Eu acho que é um espaço reservado para que esses animais sejam alocados. Tá. Mas não como era antigamente, em alguns lugares tinha a carretinha que pegava os cachorros, a carrocinha, né? Sim. Largava o cachorro lá, minga, não veio de 30 dias. Não. Né? Que pegue os animais, que dê condição para eles, né? De saúde, e que façam constantemente campanhas de adoção. Porque é isso que precisa. O animal de rua, ele não vai sair da rua se ninguém adotar ele. Porque eu lembro... fazer lar temporário, que muita gente hoje faz, enquanto o animal está doente, adoentado. Faz um lar temporário até que ache o adotante para ele. Né? Então, muitas protetoras que tem no quintal de sua casa 30, 40, 50 animais, todos estão como lar temporário, nenhum é dela. Ela adota qualquer um se você aparecer lá querendo pegar. Né? Mas não tem a campanha, não tem a divulgação, não tem a visibilidade que precisa. E o município precisa fazer isso. Precisa fechar parcerias com clínicas veterinárias, com ONG, com as próprias protetoras, associações, e trazer esses animais a público de forma doação, como forma benéfica para a sociedade, que eles saiam da rua. Não tem centro zoonose decente, não tem nada de centro zoonose na cidade. Estamos correndo com esportricose aí, sabe, numa situação lastimável, é uma doença contagiosa, difícil o tratamento, o animal dificilmente se recupera, né? Então a prefeitura acha mais barato fazer o sacrifício de animais doentes porque não tem espaço para cuidar. Está sendo nesse viés tratado, sabe? E ninguém fala disso. Eu fico incrédulo, como todo mundo sabe, como ninguém fala. Eu trabalho lá dentro, ajudo no transporte dos animais, que é distinto da minha função. Eu posso me negar a fazer, porque não é minha função, não sou Uber de bicho. Mas a gente faz para ajudar, sempre com as clínicas parceiras que tem no município. Mas a prefeitura não tem espaço, não tem meio de transporte adequado, não tem nada. A gente tenta fazer o que dá, mas falta um olhar para isso. E um vereador, sabendo desses problemas, não só pode cobrar, como deve cobrar, deve, no mínimo, exigir que o que já tem de lei seja aplicado. Que já tem previsão legal para esse tipo de coisa acontecer. É só cumprir. Cadê os centros zoonoses do município? Porque às vezes nem a consciência dessa demanda com o Poder Executivo tenha. Sabe? Né? Tem esse levantamento ali de bichos abandonados. Com total certeza tem. E se não tem, é por falta de interesse. Eu vou mais nessa do não ter mesmo. Não, mas tem informação. Tem informação, porque se eu tenho informação e trabalho, né, então eles têm informação. Entende? E de eu não tenho interesse de buscar a Secretaria de Meio Ambiente, ela é do município, né? Então, da estrutura da prefeitura. Se eu que estou lá dentro tenho informação, a informação está lá. Se ele não está tendo a informação, ele não quer buscar a informação, ou não estou passando para ele. Mas é o problema que ele colocou alguém lá para não passar também. Porque até você usou outro termo que é bem feliz, porque eu já vi campanhas de doação, por exemplo, em parcerias com muitas dessas ONGs, umas até famosas, que fazem um excelente trabalho. Eu estou identificando na parte do candidato, na fala, não é uma crítica ao modelo que aí está, mas sim a falta
por exemplo, não é a crítica a essas parcerias. Não, as parcerias são boas. É pelo contrário, é talvez até ampliá-las. Isso, são as parcerias que estão salvando o município. Só que elas estão ficando sobrecarregadas. Exato, e o município precisa investir para que isso não aconteça. Seja ele assumindo a responsabilidade ou aumentando ainda mais a condição delas. Mas é que aumentar a condição delas é muito complicado, né? Porque envolve um dinheiro público a ser gasto com terceiros. Então que o município tenha um espaço. E como vai ser gerido, como vai ser administrado, se por chamamento público, se por parcerias público-privada, é independente, mas que o município se dispõe a querer resolver os problemas. Tome uma atitude. Tome uma atitude, sabe? A inércia não vai levar o município a lugar nenhum nesse quesito. Precisa que alguém entre lá e tome atitude. E nenhum dos quesitos, né? Onde o poder público pode ajudar, ele tem que ajudar, né? É por dever. É por dever. Não cumpre, mas é por dever. É a mesma coisa. E até onde não é por uma exigência legal, né, Álvaro? Eu acho que às vezes se é pro bem, o interesse público sobre o privado, eu acho que é sempre essa questão de buscar na iniciativa privada. Mas é que achar esse interesse público acima é utopia, né? Hoje em dia, no cenário atual, é muito utópico. Não tem, é muito, muito complicado. Nossa, é dificílimo ter alguém com esse viés. Mas vamos ter, vai ter lá dentro da Casa de Vereadores, vai ter. Fique tranquilo. Ou pelo menos alguém mais chato do que o fiscal. Mais chato. Se o fiscal é chato, o vereador vai ser mais chato. Com total certeza. Que maravilha. Fique tranquilo com isso. Porque esse conhecimento prático que a gente precisa levar para a Câmara. Tem a fiscalização, tem 2 vereadores lá que eu classifico como um bom mandato, são bons mandatos, pelo até o histórico aqui da página e tal. Seria injusto da minha parte não reconhecê-los, mas pode melhorar. Pode melhorar, precisa de mais. Precisa de mais. E aí essa experiência da fiscalização, então, é um diferencial de Álvaro Beal. É um diferencial de Álvaro Beal, lógico. Vamos chegar lá e vamos fazer mais pela população de Guaratuba, que merece mais. Porque por uma Guaratuba mais legal, vote no Álvaro Beal. Nossa, começou essas aí, pessoal. Vamos assim, tem mais algum assunto que você... Antes da gente continuar a disputa de rimas, será que tem outro assunto fora a causa animal que você puxou? Não. Até desculpa, você já tinha falado ali, aí eu fui pra invasão e tal. Não, eu que saí mesmo ali, porque essa indústria da invasão era algo que eu queria questionar um fiscal ambiental, cara. Tá certo. E aí, nada melhor do que Álvaro Beal. Exatamente. Não tem vários assuntos, né? Mas não temos todo o tempo possível, né? Mas a questão animal é uma que eu queria trazer agora. Tempo aqui, vamos dar outras oportunidades. Se você e a tua parceira estiver tranquilo aqui, né, faz 24 horas de Álvaro Beal. Mas acho que assim, até para não saturar a população, se tiver algum outro ponto de destaque. Não, hoje por enquanto vamos encerrando. Isso aí. De minha parte seria isso. Ali, então, perfeito, né? Pessoal. Bom, eu vou agradecer, Álvaro, a sua presença aqui. Uma grande satisfação tê-lo. E principalmente agradecer pela confiança, né? Porque ultimamente a gente tem sido alvo de pancadas de todos os lados e gosto muito disso, pessoal. Mas gosto principalmente dessa diferenciação da atuação jornalística com esse papo aqui, que é a finalidade de sim promover as pessoas que acreditaram na proposta e quiseram bater esse papo aqui e tem conteúdo para dizer, e principalmente essa experiência prática. Então, muito obrigado e peço aí que você faça esse encerramento com nome de urna, com número e todo aquele charme de Álvaro Beal. Vamos lá, maravilha, agradeço a oportunidade, né? Enaltecer mais uma vez que o seu trabalho prestado como jornalista favorece muito a democracia, principalmente nesse período eleitoral, que sempre trouxe, né, um viés no seu quadro, no seu programa, sempre de imparcialidade, sempre expondo os dois lados, isso sempre foi elogiável para mim. Já trocamos alguns assuntos anteriores, né, em outros momentos da vida ali, então sempre muito respeito a você e agradeço o espaço, tá? Pessoal, Guaratuba está mudando, vai crescer a nossa cidade, vai precisar de um representante mais forte, com mais atitudes, né, com mais competência lá dentro, né, e eu não digo competência só no quesito letrado, não precisa de alguém muito estudado para fazer o que é certo, né? Então, alguém que possa transmitir para vocês confiança, transparência, credibilidade, que vá buscar o interesse de vocês, que esteja disposto a ajudar no que for possível, né? Então, o vereador está para servir como todo servidor e deve ser cobrado por vocês. Então, estou colocando meu nome à disposição. Dia 6 de outubro é Álvaro Beal, 2222, por uma Guaratuba mais legal. Vote em mim que a coisa vai dar certo, vamos entrar lá e vamos fazer a coisa acontecer. Junto com a população de Guaratuba, nós vamos construir uma cidade melhor e mais próspera para todos os segmentos. Obrigado, pessoal, por tudo. E é isso aí, pessoal. Agora, para você que quer e acha importante a questão da fiscalização e principalmente da atitude de quem já mostrou que traz resultado, ou pelo menos traz a intenção de fazer, ainda que impedido por interesses que desconhecemos,
Álvaro tá aí e eu acho que cabe à população decidir com muita sabedoria. Exato. No dia 6 de outubro aí. Álvaro, mais uma vez, muito Eu que obrigado agradeço o mesmo. espaço. E, pessoal, até a próxima.